Fala, galera, tudo bem com vocês? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Se não estiver, eu tenho certeza absoluta que depois desse episódio, com essa convidada super especial que nós temos aqui, vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Se você estava aí assistindo alguns rios, qualquer, só rindo de boa, agora você vai rir e você vai ter a sua vida abençoada e acrescentada por histórias incríveis de uma mulher que, poxa, admirável, de verdade, né, não, Sara? Eu esqueci de me apresentar mais uma vez. Meu nome é Pedro Henrique. E meu nome é Sara Isabela. E esse aqui é o Pode Confiar. Seja bem-vindo, pega uma pipoquinha e vamos começar a conversar com a nossa convidada de hoje. Opa. Bom, gente, como o Pedro disse, é uma pessoa, assim, excepcional. Ela é cantora. Ela trabalha na área da educação também. Tem toda uma trajetória que a gente vai descobrir aqui. Super extrovertida, simpática. Eu não tenho muito contato, mas o pouco contato que eu tive agora, antes da gravação... Ai, meu Deus. Já cheio de conversa. Eu já tive contato, e assim, a pessoa que me incentivou, tá? Pra quem não sabe, eu já tentei cantar. E ela acreditou em mim, cara. De verdade, ela viu um potencial em mim. Eu fiquei, cara, sério mesmo? E ela ficou ali, entendeu? E, cara, é uma pessoa muito humilde. O que mais me chama a atenção nessa pessoa é a humildade, de verdade. Gente, agora vamos acabar com o mistério. Ela é a Deusiane. Deusiane Gonçalves. Oi, muito gente. obrigado pela sua presença, Deus. Eu tô muito lisonjeado, de verdade. Eu também. Com a tua presença aqui. Muito feliz. Olha, as pessoas sempre me falam muito bem de você. Aí eu fico... Deu até um nervosinho, né? Pô, uma cantora, né? A primeira vez que temos uma cantora. Imagina, eu que estou muito feliz e muito agradecida a Deus e a vocês, né? Imagina eu aqui, não pode confiar. Olha só. Meu Deus do céu, falando com vocês, é uma honra mesmo. E já viu que esse programa vai dar o que falar, né? Ah, com certeza, Deus. Já tá rolando aí, já viu os outros episódios, muita coisa legal. Ai, tô Show. feliz a beça de estar aqui. Muito obrigado. A gente que agradece. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre você, sobre todas as áreas da tua vida, Deus. Quanto mais você falar, melhor Tá pra bom, gente. perguntar pode, só não sei se eu vou responder. Não, brincadeira. Aí, sobre, assim, quem é a Deusiane Gonçalves? Você conseguiria se descrever, assim? É bem vago, assim, mas... Ó, Deusiane Pra quem não te Gonçalves. conhece. Então, eu sou uma menina carioca, filha de pais mineiros. Na verdade, meus pais, né, eles são de Minas, mas vieram para o Rio de Janeiro, casaram no Rio de Janeiro. Então, todos nós, os filhos de Dário e Eurani, somos cariocas. Nós somos 6 irmãos. Nossa. Aí eu sou a irmã caçula, a mais bonita, a mais inteligente, a mais claro. paparicada ali, né? Seus pais levaram a sério povoar o mundo, né? Verdade, Crescer e multiplicar. verdade. Obediente, gente. Eu quero ter 2. Faço 2 e tá tranquilo pra mim já. Não, Então. eu quero ter uns... 4? Então. Sara, É bom por que favor, Sara. garante nosso emprego aí de professor, né? Mais filho do mundo. E tem esse lance da tua carreira na parte da educação, né? Você é diretora hoje de uma escola, é isso? Então, mas aí, voltando lá atrás, né? Por que eu escolhi esse caminho? Exatamente. Na verdade, desde muito pequenininha, eu já tinha essa coisa de querer ensinar. Sabe aquela história de ficar brincando com boneca? Ou chamar as coleguinhas e ficar ensinando as coisas para as coleguinhas? Isso aqui. Principalmente coisas que tinham a ver com continhas, porque eu sempre fui muito mais voltada para essa coisa de matemática. Entendeu? Então, eu gostava muito de brincar. Era amarelinha, porque amarelinha tinha números, e aí você tinha que... Só que não era amarelinha, não pulava amarelinha normal, não, né? Você tinha que pular. E multiplicava o número que pisou no outro. Era um negócio assim, meio doido que a gente inventava. Eu achei que tu era da área das letras ali, da pedagogia. Não. É porque as pessoas associam muito, né? Quando fala assim, professor parece que só pode ir para o lado de pedagogia, principalmente quem trabalha com criança muito pequenininha, né? Que eu trabalho na área de educação infantil. Então, às vezes, associam logo a parte de pedagogia, e não necessariamente. A gente precisa, sim, ter a graduação e tal, mas, independente de ser pedagogia ou não, precisa ser da área de educação, mas pode ser qualquer outra, né, formação. Né? Como você falou, letras, pode ser história, geografia, no meu caso é matemática. Tem que ter licenciatura, no caso? Sim. Para assumir um cargo de direção? Aí, de direção, já é mais complicado, porque você tem que ser professor, você tem que ter atuado como professor num determinado tempo, tem que ter tido a experiência de sala de aula. Aí, você tem que ter tido também o seu curso de gestão. Né? Você não sai diretamente da sala de aula e vai gerir uma escola sem ter nenhum embasamento. Sim.
Né? Você passa por uma banca, por eleição, são várias coisas. Tem que mostrar o seu projeto de gestão, seu plano de gestão. Nossa, é toda uma logística. Você tem que dizer o que você vai fazer nos seus próximos anos, né, enquanto você estiver ali dirigindo aquela escola. Mas aí, desde o início, tu já pensava em dirigir? Não. Era só dar aula ali das continhas, mas não sei o que. Eu queria só minha sala de aula com os meus pinguinhos de gente. Quanto menor, melhor. Eu sempre falei isso, né? Eu gosto de criança bem pequenininha. Né? Mas, enquanto professora, por causa do meu cargo, que a gente chama de professor 2, eu poderia dar aula para criança de 4 anos em diante, até o atual 5º ano. Né? Mas eu sempre pegava educação infantil, 4, 5 anos, 4, 5 anos. Né? E, de novo. Gente, tinha até abaixo-assinado dos pais, porque quando terminava o ano, né, aí eles falavam, não, eu quero que continue com a tia Deusi. Eu sempre fui tia Deusi, né? Deusiane... É só mesmo para quem sabe que meu nome é Deusiane, porque quem me conhece no meio do caminho é Deusi. É mais fácil de pronunciar, né? Vai logo O Deus. pessoal é preguiçoso e corta o nome para falar mais rápido. Mas, assim, então, aí, o que aconteceu? Quando eu entrei no município, né, que eu sou professora, gestora no município do Rio de Janeiro, e aí, quando a gente entrou no município, já veio logo, assim, uma oferta de quer fazer dupla regência? Eu nem sabia o que era dupla regência na época. Mas, como vive tendo falta de professores, o que a direção falou? Olha, você está começando agora, minha matrícula era de 22h30, então era meio período, não era o dia todo. Mas, se eu quisesse fazer dupla regência, eu poderia trabalhar o dia todo. Pegaria uma turma de manhã, uma turma de tarde, salário dobrado. Né? Maravilha. Então, a gente já fica assim, meu Deus. Dupla honra. Eu trabalhava numa escola particular antes de fazer o concurso, né? Então, assim, o salário era diferente, né? Não era muita coisa. Era uma escola particular ainda que não era muito conhecida, então o salário era aquele salário básico do básico. Aí deu né? um salto. Aí eu fiquei, acho que quase 8 anos nessa escola, gente, porque eu era muito bobinha. Em que sentido que eu era bobinha? Eu me formei muito nova, com 16 anos. Então, logo depois que eu me formei, já comecei a trabalhar. E isso também foi uma experiência legal que eu tive, sabendo? Eu não fui atrás do trabalho. O trabalho literalmente bateu na porta da minha casa. Você começou a trabalhar na área da educação? Na área de educação. Me formei em dezembro e, em março, começo de março, eu estou falando sério, bateram na porta da minha casa me oferecendo um emprego. Você assim, fez formação de professores? Formação de professores. Aí, terminei a formação de professores no ensino médio, né? Com 16 anos. Pô, que experiência rara, né? Bem novinha. Primeira pessoa que eu conheço que o emprego vem na porta. Eu tô aqui até hoje. Ai, Jesus, abençoa a tua filha. Amém. Receba. Mas eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, né? Aí foi esse emprego que eu tô te falando, na escolinha particular, do meu bairro mesmo, mas, poxa, né? Eu já tinha feito 17, né? Fiz em janeiro. Falei, não, mas, poxa, primeiro emprego, caramba, eu me formei agora, já vou trabalhar. Sim. Crianças de educação infantil, que eu gostava, então aceitei. Só que, assim, sabe quando você se encanta com uma coisa? Ai, consegui um emprego, nossa, novinha, já estou trabalhando, muita gente nem tem trabalho e tal, não sei o quê. Mas se acomoda? Aí você vai, tá bom. E parece que você não está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo por aí e nas possibilidades que você pode ter. Então, eu nem me ligava que eu podia fazer um concurso, sabe? Fiquei esses 8 anos, assim, muito acomodada. Até que eu percebi, gente, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso melhorar minha vida financeira. E, Deusiane, pelo amor de Deus, você já tem essa experiênciazinha com as crianças de trabalho, então tenta um concurso. Né? Aí eu tentei o concurso, fiz, passei e comecei a trabalhar. Aí a gente se encaixa lá onde a gente estava falando anteriormente. Comecei a trabalhar. Aí, quando eu comecei a trabalhar, a direção já perguntou logo, você quer fazer dupla regência? Que aí você já fica logo com 2 turmas, a gente tem turma sem professor, você já fica direto aqui o dia inteiro na escola, ganha dobrado. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou ganhar dobrado, meu salário era um tiquinho de nada, eu vou ganhar dobrado, vou comprar meu primeiro carro. Comprei mesmo. Comprei o primeiro carro com alguns meses trabalhando na parte da prefeitura, né? Que aí foi na prefeitura. Porque aí juntou o dinheirinho lá do FGTS, da escola particular, com os primeiros saláriozinhos ali. Aí foi, meu Deus, primeiro carro. E te perguntar sobre esse concurso, ele é tranquilo de passar? Exigiu Depende. muito estudo, muito esforço da tua parte? Ou não? Eu acho que estava tudo bem fresquinho, assim, porque eu lembro que, na época, aí você fala assim, fresquinho, você ficou 8 anos, né? Já tinha se formado, ficou 8 anos. Mas a gente conversava com outras pessoas, né, colegas minhas, para você ver, colegas minhas que tentavam fazer concurso e elas falavam esse assunto comigo e eu não me interessava, para você ver que eu falei do comodismo anteriormente. Então, assim, e também não era exigido tanta coisa, não. Não é que o concurso era fácil,
Mas, assim, se você também ir no concurso, for para o concurso sem saber pelo menos alguma coisa, você vai ler as coisas ali e vai ficar meio perdido. Principalmente nessa parte que trata dessa área mais específica, né, da parte pedagógica. Porque a outra parte, perguntas que tinham de matemática, de língua portuguesa, dá para levar na boa. Mas a outra parte específica do cargo, pode ser que a pessoa se enrolasse, se não soubesse pelo menos um pouco do assunto, entendeu? Eu tô te perguntando porque às vezes pode ter alguém assistindo com interesse. Né? E muita gente conta com a sorte também, né? Porque já que é para marcar, múltipla escolha, tem uns sortudos da vida aí também. Tem a estratégia do arrasta o dedo no chão, que vier Gente. mais escura a resposta. Não sabia dessa. Tem essa. E tem várias estratégias vida de que as pessoas concurseiro é usam. aquela coisa, né? Gente, Tem, não, lance- 5 anos já. queria ver as estatísticas para ver se dá certo isso. Normalmente não, né? Não, eu nunca fiz isso, eu já ouvi pessoas. Eu não gosto de contar com essa sorte de arrasta o dedo, ou essas teorias aí. Eu já fiz muito, tipo, tem muito A, muito B. Confiante de que quantas você respondeu as de C? anteriores certas, né? Isso Para aí. poder pensar desse jeito. Mas não funciona não, gente. Tudo Não falho. tem. O negócio é ter que estudar, né? Tem que estudar. Melhor. Melhor. Aí, no caso, você fez matemática, né? Isso paralelo à época que você dava aula para essas crianças durante esses 8 anos? Não? Aí eu já estava trabalhando na prefeitura. Tá. E veio até uma legislação que exigia que quem não tivesse a graduação deveria ter a partir da data X. Aham. Então, quem não tinha feito ainda o que ensino fazer. superior teve que correr para fazer. Ah, tá. E por que É. matemática? Porque eu gosto mais de números, eu gosto mais dessa parte, assim, eu não tenho muita paciência para as outras áreas, não. Eu gosto mais de Eu não tenho matemática. muita paciência para exatas. Às vezes eu estou estudando, em nome de Jesus, passarei para medicina. E eu estou há 5 anos tentando. Às vezes eu estou estudando e fico, Senhor, o que está acontecendo aqui, pai? Meu Deus, esse negócio de log, de não sei o quê. Eu falo, meu Deus, para quê? Para quê? Para quê? Mas olha que curioso. Eu escolhi matemática, mas eu acho assim, eu pensando agora, né? Eu escolhi matemática porque eu acho que é porque eu tinha que fazer a graduação e a matemática era uma coisa que eu gostava mais. Entendeu? Mas não para dar aula de matemática. Eu até fiz um teste comigo mesma. Porque quando eu estava fazendo a graduação, eu já tinha feito o segundo concurso e já estava com a segunda matrícula. Aí já não era mais dupla regência, eram 2 matrículas mesmo, na prefeitura. E aí eu comecei a fazer a graduação de matemática. Quando eu terminei, eu falei, eu vou fazer um concurso para ver qual é, para ver se eu passaria. Eu passei 2 vezes no concurso do Estado. Cheguei aí na regional para tomar posse. Só que a gente não pode ter 3 matrículas. Se eu já tinha 2 na prefeitura e fui lá para tomar posse na do Estado, automaticamente eu teria que abrir mão de alguma. Aí, só que, gente, olha só a loucura. Eu cheguei aí para ver se eles iam... que coisa feia. Eu cheguei aí para ver se eles iam mesmo me pedir para abrir mão da outra ou se, de repente, tinha mudado alguma coisa, sabe? Você ia Podia cair ter no as 3. esquecimento. Aí quando vê lá, essa pessoa aqui com 3 matrículas. Então, trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Que é isso, não ia ter mais vida para nada, né? Mas fui. Aí chegou lá, eles falaram, claro, né? Quando você chegar lá, eles já analisaram tudo, tua vida, devem pesquisar no sistema. Aí, quando chegou lá, a pessoa que me atendeu já falou: ah, tá, Deusiane, não sei o quê, você vai tomar posse hoje? Então, me diz qual das 2 matrículas que você vai abrir mão. Nenhuma. Falei, então, vou abrir mão, não. Desisto da do Estado mesmo, não vou tomar posse. Porque, primeiro, que realmente, financeiramente, era melhor ficar no município. E também porque eu falei, eu acho que eu não vou ter paciência de trabalhar com os maiores, não. Eu poderia dar aula até para ensino médio também, mas eu falei, não, eu gosto tanto dos pequenos, não vou me meter nisso, não. Pronto, aí desisti. Gente, o Estado paga menos do que o município? Na época, ou normal, até hoje? Não valia a pena, não. Até hoje também? Até hoje. É? Não sabia, não. Achei que o Estado Eu pagava também mais. achei que o Estado pagasse mais. Depende também do cargo da pessoa, mas se a gente for comparar a carga horária de quem está no município e quem está no Estado, no município é melhor. Ah, não sabia, não. Ou, às vezes, até um melhor custo-benefício, né? Porque, às vezes, você vai precisar desprender muito mais dentro do Estado. E né? quando você faz para o Estado é uma área muito maior do que o município. Sim. Então, você também tem a possibilidade de ir para locais longe. Né? De repente, nem sempre você consegue escolher, mais perto da sua casa. Aí eu falei, não, me deixa quieta aqui mesmo. Aí continuei trabalhando onde eu estava, e com os pequenininhos e feliz da vida. Vírgula. Pode parar por aqui. Aí, daí, como é que chegou na direção? Então, eu sempre gostei de fazer as coisas muito direitinhas, né? Algumas pessoas até falam assim, ai, meu Deus, você é muito perfeccionista.
Porque eu não gosto de trabalhar de qualquer jeito. Então, tinha que ficar inventando muita coisa, tentando chamar a atenção das crianças, né, atraindo, criando situações e atividades. E eu não sabia que a minha chefe, que a gente chama de coordenadora, que é a coordenadora da regional de educação da área que eu atuava, ela havia visitado a minha escola na época de eleição de diretores. Estava tendo eleição para diretor, né? A minha diretora, na época, estava passando por uma avaliação. E, quando é eleição de diretor, a comunidade escolar vota para dizer, pô, esse diretor é maneiro, faz um bom trabalho, eu quero que continue. Ou não, ó, não está dando não, é melhor tirar e botar outro. Os professores votam, os funcionários votam, os pais dos alunos votam, e, dependendo da idade da criança, a criança também vota. Então, que interessante. Isso acontecia de 3 em 3 anos, dessa vez eu acho que vai ser de 4 em 4. Teve eleição no passado. Então, assim, eu fui eleita. Obviamente, né? Aí, a comunidade do ET. Aí faz campanha, bota em mim, não sei o quê, não. A gente divulga, tem as normas, né? Você tem que estar dentro das normas, não pode exceder aquilo ali, que tem que ser justo para todos os candidatos. Se tiver candidato, porque lá na nossa nem teve outra candidata, não. A gente foi só mesmo para afirmar se fica ou se sai. Não teve ninguém querendo concorrer, dá licença, não teve ninguém querendo concorrer com a Deusiane. Aí você precisou trazer uma proposta. Ah, criança, a gente vai botar um bebedouro com suco de groselha, não sei o quê. Eu sempre... Umas propostas absurdas, né? Não precisa. Pra ganhar os votos das crianças. Ai, gente. Igual eleições nacionais e estaduais. Então, promete umas coisas impossíveis. Não pode ser assim, não. Não, o negócio é sério. A gente tem que, como eu falei, a gente tem que apresentar mesmo um plano de gestão. Como que você vai agir em relação aos recursos humanos que você tem dentro da sua unidade escolar, aos recursos financeiros, como você vai lidar com os problemas, com as situações, com a parte do programa de alimentação escolar. É muito detalhe. Sim. Um diretor, ele não é só diretor da escola, tipo assim, é alguém que chegou ali, vai abrir a escola, vai fechar a escola e vai resolver os pepinos que acontecem durante o dia. Não, tu tem que saber um monte de coisa que ninguém te conta antes, não, entendeu? Você tem que saber, tem que ser um monte de coisa ao mesmo tempo. Mil e utilidades. Aí, nesse lance aí, que você estava falando aí, que visitaram a tua escola... Eu estava dando aula para minha turminha de 4 anos e as portas lá são de madeira, né? Não sei como é que é agora, né? Porque eu já saí de lá tem uns 12 anos. Mas as portas normalmente eram de madeira e tinha uma parte de vidro no meio. E eu não vi, mas tinha uma pessoa me observando durante a aula. E eu não sabia realmente. Como ela viu que eu estava ocupada com as crianças fazendo alguma atividade, não me interrompeu. Aí, depois de um tempo, quando essa pessoa falou, né, sugeriu o meu nome para poder dirigir um EDI, que é um Espaço de Desenvolvimento Infantil, que era um projeto novo do governo municipal na época. Não tinha esse tipo de unidade escolar. Eles iam começar, porque a unidade escolar, esse EDI, ele atende somente crianças da educação infantil, que são criancinhas de creche, a partir de 1 ano, ou às vezes até menos, porque tem unidade escolar que já atende crianças de 6 meses, até 5 anos e 11 meses. Porque antes, as crianças de pré-escola estavam em escolas comuns, né? Eram turmas mais novinhas e em escolas que tinham turmas mais velhas. E eles estavam com o projeto de fazer essa parte da educação infantil, assim, priorizar numa unidade escolar só. Então, estava começando esse projeto. Então, a gente nem sabia, na verdade, direito como é que funcionaria. E aí, eu estava trabalhando, nessa época, acho que era 2011, gente. Eu estava em turma de manhã e na coordenação pedagógica em outra escola à tarde. Então, já estava tendo mais essa experiência também para a área da coordenação pedagógica com crianças maiores. Olha, eu que não queria me meter com adolescente, fui. Porque eu falei assim, não, deixa eu pelo menos vivenciar para depois eu dizer realmente, não, para mim é bom, para mim não é bom. E foi o que aconteceu. Vivenciou e não. Foi o que aconteceu de fato. Vivenciou, agora você pode falar. Realmente. Eu fiquei com um pezinho na educação infantil. Tu viu que eu não saí toda, né? Eu fiquei com uma matrícula, continuei com os pequenininhos e a outra matrícula na coordenação. Só que, por que eu aceitei a coordenação? Fala para mim. Porque os alunos que estavam lá nessa escola de 5º ao 9º ano foram os meus alunos quando eu era pequenininha. Tá.
Então não era qualquer aluno de grande. Não era qualquer, né? Aí fui, mas aí lá eu só fiquei 9 meses, porque enquanto eu estava na coordenação, veio essa indicação para a direção de EDI. Aí estou eu lá na coordenação, a diretora chamou, Deusiane, então, te ligaram. E aí eu estou falando no telefone e a pessoa falou assim, sou eu, a Sônia. Aí sabe quando você fica assim, Sônia, qual Sônia, qual Sônia? Porque um monte de Sônia. E eu não tinha me ligado que eu estava falando com a minha chefe. E aí ela me fez, né? Falou, olha, vai inaugurar um EDI em tal lugar assim, assim, e a gente pensou no seu nome. Só que enquanto ela falava comigo, eu entendi que ela estava me chamando para trabalhar lá como professora, porque ela, de repente, sabia que eu gostava de educação infantil. Eu estava pensando que era isso. Só no final da conversa que eu entendi qual era a proposta, porque ela disse o seguinte, olha, minha filha, hoje é segunda-feira, você já se organiza, você vai na sua escola, você já se despede da sua turma, você se despede dos professores aí na coordenação na escola da tarde, e aí você vem para a CRE, que eu vou te explicar melhor, mas a inauguração já é sexta-feira. Aí, tá. Ela, então. E aí você tem que ver quem você vai chamar para ser sua adjunta. Ela, como assim? Adjunta. Se eu vou chamar uma pessoa para ser minha adjunta, significa que eu sou a diretora. Não tinha ficado claro ainda. Que menino, não. E você não. já tinha aceitado? Já tinha aceitado? Eu tinha aceitado porque eu estava achando que ela estava me chamando para ser professora, para dar aula lá numa escola só de educação infantil. Eu nunca ia sair da educação infantil. Olha. Eu tô imaginando você no telefone super empolgada. Nossa, que legal, aceito, sei, ser professora. Não, senhora. Por aí. Gente, mas sabe quando você começa a passar mal? Eu literalmente estava me segurando. E aí, quando eu acabei de desligar, eu falei, Ivana, que eu era diretora, peraí, eu fui pro banheiro, porque deu um negócio errado aqui. Desarranjou. Gente, mas foi um misto de, caramba, poxa, cresci, fui pro patamar Não, acima, foi um misto e ao mesmo tempo vou ter que... Não foi um misto assim, eu acho que a minha chefe é doida. Como é que ela faz um convite desse para mim? Do nada, eu não assim. tenho perfil de gestão. Aí eu comecei a pensar um monte de coisa. Não, eu sou de sala de aula, como é que eu vou ver gestão? Como assim? Né? Não sei nada disso, como é que eu vou fazer? mas para ela ter te escolhido, provavelmente ela viu alguma coisa, Então, né? aí eu só fui saber o que ela viu em mim depois que eu fui lá para conversar com ela. Aí ela falou que tinha observado, e foi que me contou, que viu o jeito que eu dava aula, a questão da criatividade, o jeito que eu tratava as crianças. E ela tinha conversado com a minha diretora, e a minha diretora falou para ela como eu tratava os responsáveis, a comunidade. Então, ela pensou, poxa, eu preciso, de repente, de alguém com esse perfil e que ama tanto a educação infantil para gerir um espaço que vai ter só a criança. E ela queria, provavelmente, né, um perfil parecido com o teu para todos, criar um padrão ali. Porque estava começando, né? Era um dos primeiros. Eu acho a educação infantil muito, muito interessante. Importante, né? É importante. Eu tive uma professora, assim, do meu CA até o meu 5º ano. Até meu 5º ano. Quem fala CA entrega a idade. CA, olha aí. Continua, Sara. Até meu 5º ano, no Fundamental 1, né? E aí, essa professora, gente, ela marcou a minha vida, a tia Flávia. Ela marcou a minha vida, assim, de uma forma muito, muito diferente. Que ela era daquela professora bem didática, bem, assim, tratava Criativa, a gente... Divertida. E eu estudava num colégio pequeno, então a minha sala eram 9 alunos na época, nesse período, assim. Sonho de todo professor. É porque, assim, eu moro... Era um colégio bem da localidade mesmo, assim, só estudava que morava ali. Então, era tipo... Eram uns 9 alunos dentro da sala dela e era uma ligação entre aluno e professor muito boa, muito boa. Eu falo, gente, aquela foi a melhor professora que eu já tive na minha vida. Que legal. E ela era tão dedicada que, por exemplo, a minha melhor amiga, ela foi para o CIA sem saber ler, porque os professores... Não, foi para o 2º ano, né? Acho que é 2º ano. Sei lá. Do Fundamental 1, por aí. Ela foi... Continua, para entender a história. Para o primeiro, alguma dessas primeiras fases aí, sem saber ler. Porque a professora do antigo colégio dela não tinha a menor paciência. E essa professora, ela ensinou essa minha amiga, sentada no colo, não, minha filha, isso aqui. Ela aprendeu a ler por causa dessa professora com muita dedicação. Eu fico pensando como é importante um professor ali, desse período da educação infantil, da pré-escola, do Fundamental 1,
ter essa didática, saber lidar com a criança, saber lidar com as diferentes personalidades ali das crianças. Porque criança é aquilo, fez, não sei o quê. E marca isso. Eu vejo o quanto essa professora foi muito importante para mim. E você falou dos seus alunos, né? E a afetividade, né? A afetividade precisa estar junto ali com o ensinamento. Não adianta eu vou lá fazer o meu papel, vou passar conhecimento. Não é nada disso. É muito difícil você conseguir realmente lidar com uma turma, principalmente sendo pequenos, sem você se envolver de alguma maneira afetivamente com aquilo ali. Com aquela criança separar, ali. Né? Não dá. Porque mexe com tudo. Gente, criança pequena quer estar perto, quer te tocar, quer encostar, quer ir para o colo, quer mexer no teu cabelo. Imagina aí você não quer contato. Impossível, não dá. Eu não tenho. Ou fingir que quer contato e não gostar daquilo, mas não dá, gente. Tem que ser de verdade, tem que amar de verdade, né, para poder fazer um trabalho legal. Sabe o que eu achei muito interessante você falando? É que você não fazia isso, tipo, para ser vista ou visando ganhar um salário, mas mesmo assim, né, você estava sendo observada, né? Às vezes, alguém que pode estar assistindo, tá numa área específica que gosta e às vezes não se sente motivado porque não vê ali uma possibilidade de crescer e tudo mais, sendo que sempre tem alguém vendo, né? E no momento certo acaba... O problema é a gente esperar isso, ter uma expectativa. Eu vou fazer direito para que alguém me enxergue. É diferente de você fazer porque você tem o comprometimento com o seu trabalho e, inevitavelmente, em algum momento, alguém vai te enxergar. O processo é muito complicado. De novo, estou 5 anos tentando passar para a faculdade. Esse processo, nossa, é complicado, Deus, né? do céu. E processo de qualquer coisa na nossa vida. É um processo. E é engraçado, teve uma vez que eu ouvi, do meu pai e da minha mãe, eles sempre me falaram isso, né? Uma vez não. A minha vida toda eles sempre falavam, Belinha. Eles me chamavam de Belinha. Belinha, você não pode fazer as coisas pensando em reconhecimento, que tal pessoa vai me olhar e vai acontecer isso. Faça com perfeição tudo na sua vida, porque você é uma serva de Deus. Como se para ele fosse. Isso aí. Tem até um versículo, né, que fala disso. Tem. E as coisas vão acontecer porque Deus está te vendo. Ele sempre fala, independente se é na igreja, se é na tua vida espiritual, você precisa fazer com perfeição, porque Deus vai te ver e se for para acontecer tal coisa, vai acontecer. E é ele quem honra a gente, né? É desse igual, jeito. Tipo, lá no quartel, por exemplo, cara, é muito chato às vezes ter que fazer uma coisa. Eu fico muito chateado com isso. Não sei se acontece na escola, provavelmente deve acontecer. Tipo, alguém te pediu para fazer alguma coisa. Aí você vai lá e faz aquela coisa. Só que você não concluiu aquela coisa que te mandaram fazer. E aí vem uma outra pessoa e fala para você fazer uma outra coisa, interromper tudo aquilo que você estava planejando ali para ficar perfeito. Ai, e aí vai emendando. Isso é uma coisa que te incomoda, me incomoda, né? muito. E às vezes, até uma fase da minha vida que eu fiquei assim, não vou fazer direito, então. Porque eu tô quase terminando. Nunca dá para terminar, toda hora. Exatamente. Quando, na verdade, a gente tem que ter essa paciência, né? De fazer. Mandou fazer? Então vai, faz. Mandou fazer? Para aqui na metade, mas tá uma metade, a melhor metade que eu consegui, e vai para outra, né? Aí o problema é da outra pessoa que completa. É terrível, cara. Eu fico muito chateado com isso. Mas eu te entendo, eu sou interrompido o tempo inteiro. Diretor tem. A gente tem que ter cabeça. Um monte de gavetinhas. Né? Vários assuntos diferentes que um diretor tem que tratar, tem que resolver, e você não consegue fazer de uma vez, não, porque é toda hora um na tua porta. Principalmente para quem é perfeccionista, né? Porque, pelo que eu percebi aqui, temos 3 pessoas perfeccionistas na mesa. Isso já é papo para um outro podcast. Pois é. Porque acaba atrapalhando, às vezes, né? Vocês já ouviram falar dos 5 traços de caráter? Eu já ouvi por alto Vamos falar. marcar um outro para falar disso. Agora, mudando um pouquinho de assunto, essa parte da tua área profissional, incrível. E você se encontrou nessa área? Ou preferia voltar para os pequenininhos? Um outro detalhe também, você está falando de se encontrou. Quem falou de mim também para minha chefe sobre a questão de perfil para gestão foi a minha diretora. Depois que eu fiquei sabendo, eu falei, sua doida, por que você fala meu nome? Eu não quero ficar maluca igual a você, que eu vejo a tua correria. Porque, assim, eu sempre admirei a minha diretora na época, porque ela era excelente em tudo que ela fazia.
Você via ali a excelência no trabalho, na dedicação, em tudo, no tratar do outro, sabe? Eu falava assim, meu Deus, eu nunca quero sair dessa escola, porque essa diretora é ótima. Para as crianças, para os pais, para mim, eu quero trabalhar aqui. Mas ela, de alguma maneira, enxergava em mim. E quando ela falou isso para mim, eu falei assim, não tenho. Eu não tenho. Eu vou ter que ficar resolvendo pepino de todo mundo, eu vou ter que ficar gerenciando as coisas. Gente, eu não tenho. E ela falou, não, Deusiane, você tem. Aí, naquela coisa de aceito ou não aceito, né, sabe? O que Deus faz? Que eu acredito que sempre tem a mão dele nas coisas. Com certeza. Lembra que eu falei que a inauguração seria na sexta-feira? Que a conversa foi na segunda e a inauguração seria na sexta? Não foi, não. Adiou por um mês, que a obra não ficou pronta. E aí eu fiquei 1 mês trabalhando dentro da coordenadoria, que é a coordenadoria regional, que é onde estão as gerências, e cada gerência trata de um assunto da escola. Então, tem a gerência que fala da parte de merenda, a gerência que fala de infraestrutura, a gerência de recursos humanos. Tanto pôde conhecer um pouco Eu da tinha galera. que cumprir o meu expediente. Não dava para eu cumprir o expediente na escola que eu trabalhava, porque eu já tinha, minha turma já tinha sido passada para outro professor, a coordenação já estava com outra pessoa, e eu ia fazer o quê? Eu tinha que trabalhar. Então, parte da minha carga horária, eu ficava um pouquinho na obra, porque eu ia lá olhar o que os caras estavam fazendo. Eu ia lá conversar com o pessoal, com o chefe de obra, com o mestre de obras. Né? Às vezes, ainda dava sorte de pegar um engenheiro por ali. E eu queria fuçar tudo. Tanto que teve até um detalhe do plano deles lá, que eles estavam construindo, até a parte do chuveiro, que eles queriam botar, imagina criança pequena, até criancinha pequenininha de 1 aninho, iam botar a parte do chuveiro, que liga e desliga, a parte quente, para dentro do boxe. Aí eu olhei e falei, não, faz isso não. Quem vai dar banho não é o adulto? Bota para o lado de fora, gente. Se a criança está lá dentro, de repente não vê e abre e se queima. Aí eles, meu Deus, tipo assim, não tinham pensado nisso. Entendeu? Aí dei meu pitaco lá também. Aí você falou, não, tem que ser desse jeito aqui. Pressão de porta. Detalhes que, pra gente, de repente, adulto, não faz diferença, porque a gente tem a nossa força física. Mas porta com pressão, que abre e fecha com pressão, né? Imagina uma porta de um boxezinho ou de um vaso sanitário e tal. Né? As crianças, no caso lá, o projeto de lá, não tinha tranca. Era aquela porta que você abria, se você soltasse, ela voltava sozinha. Mas imagina uma porta pesada daquela com pressão. Uma criança poderia machucar. Então, tudo isso eu fui olhando. Gente, isso aqui está muito forte. Tem que diminuir a pressão dessa porta. Então, eles também começaram a perceber o olhar de alguém que realmente já trabalhava dentro da sala de aula. Algumas sugestões eles aceitaram, outras não. Mas, tipo assim, deu uma sugestão, tu falou, eu estou na direção aqui, tem que ser assim. Não dá para falar assim, não. Não, mas, assim, aquilo que eles não conseguiam ouvir ou não podiam aceitar, e a gente falava com alguém acima da gente, né, para... Tá. E aí foi muito interessante, porque nesse período foi o que eu falei, eu fiquei um pouquinho em cada gerência, então aquilo que eu não tinha vivenciado ainda, porque eu nunca tinha sido gestora, eu conseguia observar, perguntar, ajudar, né, porque os gerentes, eles orientam os diretores. Então, eu fiquei lá no meio deles, aprendendo um pouquinho com eles, para quando eu estivesse aqui dentro do chão da escola, já saber um pouquinho mais, né? Isso foi muito bom. Poxa, deve ter sido importantíssimo. Com certeza. É diretora quanto tempo já, mais ou menos? Vou completar 12 anos. 12 anos. Caraca. Então, nesse período, né, muitas experiências, inclusive, recentemente, a pandemia. Como foi essa questão de ser diretora de escola e pandemia? E assim, porque a parte de educação sofreu um grande impacto, Teve que se transformar na marra. Totalmente, de uma noite para outra. Você, como diretora, como foi esse processo assim de, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer para poder as crianças continuarem? Quando você toca nesse assunto, sabe o que eu lembro? Daquela primeira semana de março de 2020, quando começou um noticiário aqui, outro ali, falando de um vírus, né, que ainda não se conhecia muito bem e tal. E alguém falou assim, vai ter que suspender as aulas nas escolas, pelo menos... Não, falaram de suspensão de aula, mas a gente não tinha noção mesmo do que se tratava. E na minha cabeça era assim, não, de repente só essa semana, né? Só para eles poderem resolver lá, ver o que está acontecendo, vão suspender durante essa semana. Gente, aquela uma semana na minha cabeça se transformou em praticamente 1 ano e meio. 1 ano e meio. De março até dezembro foi totalmente remoto, né? As aulas remotas. E aí, como é que você trabalha remotamente com criancinha pequenininha?
Como é que você faz um trabalho lúdico, divertido, de interação com alguém que está lá do outro lado e que você nem sabe se aquela pessoa vai acessar ali aquelas aulas ali, porque nem todo mundo tem um celular disponível por filho dentro de casa. Né? Às vezes é um para a família toda, e aí tem outro filho, aí vai dar prioridade para o mais velho porque está numa série mais avançada, e tem prova, e tem não sei o quê. Como é que a gente vai alcançar essas crianças de educação infantil? Não pode ser uma aula qualquer. Então, a gente teve que fazer toda uma reestruturação de modo de trabalhar junto com a equipe, com os professores, para saber o que é válido a gente fazer que realmente vai ser significativo para essa criança. E vou te falar a verdade, o que mais deu certo e o que mais foi legal e teve retorno em relação à interação, à aprendizagem, foi videochamada. Foi fazer a aula mesmo ali. Ligar a câmera e falar com as crianças, mesmo que fossem grupos menores, né? Porque até o pessoal aprender a usar direitinho as plataformas, assim, mais, né? Sei lá, os Teams da vida, os Meet, não sei o quê. Plataformas. Porque as pessoas não sabiam nem baixar o aplicativo. Então, a gente, não, vamos pelo WhatsApp mesmo. Porque o WhatsApp a gente sabe que todo mundo tem. Já tinha grupo de WhatsApp na escola, né? Então, a gente começou por ali. Ah, mas o WhatsApp limita a quantidade de participantes. Então, a gente faz grupinhos. E a gente foi se inventando, recriando, entendeu? Eu morri de rir com alguns vídeos vazados, assim, de professores e as crianças, gente. É cada pérola que as crianças soltavam. Eu ficava, gente, muito engraçado, muito engraçado. As crianças nas aulas, aí o professor tentando chamar a atenção ali, né, para poder chamar a atenção da... E a criança passava e queria ficar só de calcinha, e queria ficar só de cueca, porque estava em casa. Ou a família, né? Não se dava conta que estava na hora da aula e passava por trás. Ai, meu Deus. Ou falava umas coisas assim que não podia falar, né? A gente ouvia do lado de casa. Morri. Gente. E aí, paralelo a isso tudo, tem a parte da sua carreira na música, né? Então. Quando que a música entrou? Jesus entrou antes? Entrou a música antes? Como é que foi esse lance aí? Então, Jesus entrou bem cedo na minha vida, porque, assim, eu fui criada pelos meus pais que já conheciam a Jesus, né? Ah, sim. Eles eram católicos, evangélicos? Evangélicos. E aquela velha história, né? O pessoal começa a dizer, nasci na igreja. Não, eu nasci no hospital mesmo. Mas realmente, desde muito pequenininha, meus pais me levavam para a igreja. E eu sempre gostei de participar das coisas na igreja. Eu fui criada na Assembleia de Deus. Bleia raiz. Bleia. E a gente foi criado lá. Então, assim... E na Assembleia de Deus, pelo menos lá, né, sempre teve muita atividade em relação à música, porque tem grupo de tudo, né? Grupo infantil, grupo das criancinhas pequenininhas. Aí tem o grupo das crianças um pouco maior. Aí tem grupo de adolescentes, tem grupo de jovem, tem grupo de irmãs, tem grupo de irmão, tem coral, tem equipe de louvor, tem tudo! Tem tudo. E ainda tem, eu acho muito interessante isso, o pessoal que está visitando, que vem também. Isso, e chama mais gente, dá oportunidade. Hoje, a família da parte da minha mãe é toda da Assembleia de Deus. O meu avô era pastor da Assembleia, minha avó missionária. Eu tenho um tio que é pastor da Assembleia. O meu tio, ele é regente, a minha tia é regente. Não, e o bacana todo mundo. É que tudo isso vai fomentando. E era engraçado que quando eu ia visitar as igrejas deles, aí, por exemplo, as minhas primas, né, e os meus tios regentes, e aí, grupo dos adolescentes, aí, mesmo eu sendo visitante, vai, Sara. Eu acho bacana isso, sabia, Deus? De verdade. Porque isso acaba fomentando a pessoa a participar, né? E a conhecer a partir dali. Tem igrejas que até hoje, né? Porque eu estou falando de um tempo, gente, olha só, eu vou dizer, né? Não tenho vergonha, não. Eu tenho 45 anos. Que é isso, Deus? Eu tenho com carinha de 22. Quantos processos estéticos? Nenhum. Vem não. Precisei ainda não. Mas se um dia precisar e tiver condições, eu faço mesmo. Isso aí. Mas, assim, com 45 anos, eu estou falando de uma época de uns 35 anos atrás, assim. Né? Mas tem muitas igrejas que até hoje têm essa liturgia ainda. Sim. Né, de dar oportunidade para cada departamento no culto. Os cultos são mais extensos, né? Sempre tem convidados de fora. Eu acho bacana. Uma história da minha mãe. Minha mãe, criada na Assembleia de Deus, nasceu na igreja. E aí, quando ela conheceu meu pai, minha mãe sempre cantou e tudo mais. Minha mãe sempre gostou de cantar. E a minha avó era regente. E aí, quando ela conheceu o meu pai não era da igreja, começou a ir para a igreja, se converteu, Só que esse negócio de grupo dos adolescentes vai cantar agora. Só que meu pai
nunca foi musical. Não era nada. Pensa numa pessoa desritimada. Era o meu pai. Desritimada, desafinado. E ele sempre gostou de cantar alto. Então, é importante adorar. E aí minha mãe diz que quando os adolescentes iam cantar, né? O grupo dizia, o grupo dos adolescentes cantar. O meu tio, não, minto, na época era o meu tio que regia o grupo dos adolescentes, que ele era uns 10 anos mais velho, né? E aí ele diz que quando cantava eu via alguém fora do tom, fora do ritmo, ele, é o Anderson. Que agonia que dá. Sempre tem um, né? Sempre tem um. Não dá pra botar a pessoa de ladinho e falar, não, você não, não dá. Não tem como. A gente zoava, minha mãe diz que ficava, Senhor. Aqui, por isso que inventaram a equipe de louvor, o ministério de louvor. Porque Porque às vezes Graças a Deus. porque às vezes a pessoa tem um potencial ali, mas só não sabe usar, né? tem muita esse gente negócio. que depois de um tempo de estudo, de aula de canto, melhora, sabia? Tem gente que não tem jeito, não. Mas tem gente que Tem dá. pessoas que, tipo assim, desiste. Tem gente que tenta e às vezes a gente fica assim, não, deixa eu dar uma oportunidade, né? Não vamos limar de cara, não. Senão a pessoa vai ficar chateada. Mas às vezes a própria pessoa percebe que não, meu dom é outro, eu tenho outras habilidades, eu posso ser útil para o reino de outro jeito. E aí os colegas agradecem, os irmãos agradecem. Ô, gente, eu não falei isso. Eu não falei isso. Não falei. Os irmãos ficam muito felizes com a sua presença. Meu Deus. Não, mas deixa eu falar uma coisa séria. É de verdade. A gente aprende que a gente recebe de Deus algumas habilidades para a gente poder exercer um chamado, né? Eu lembro até do nosso pastor, Robson, falar isso uma vez, que, tipo assim, aquilo que você foi chamado a fazer, normalmente é alguma coisa que você vai ter a possibilidade de transformar. Alguma coisa que te incomoda e que Deus colocou em você aquela habilidade, que você vai fazer aquilo ali se encaixar e mudar, é um chamado. E o resultado daquilo ali é o propósito. Tá, mas para que isso vai acontecer? Para alcançar determinado objetivo. Então, a galera que tá aí pensando, pra que eu fui chamado? Tem muito a ver com o que te incomoda na sociedade. E para pensar. Normalmente, você tem alguma arma, alguma habilidade, alguma estratégia que mudaria aquilo ali que está te incomodando. Eu gosto, por exemplo, Tô pensando eu aqui. canto, não acho minha voz, meu Deus, que voz bonita, mas eu canto, mas eu não vejo que é o meu chamado. Esse ministério não é para mim. Só que eu sempre fui muito bem comunicativa. Eu sempre me comuniquei Dá para ver muito no seu bem. rostinho, no seu corpo. Você tem muita oralidade, o traço de oralidade. Eu sempre me comuniquei muito bem com as pessoas, sempre fui muito espontânea, sempre falei, e sempre fui muito fácil de fazer amizade. E aí eu comecei a ficar pensando, gente, qual era, assim, porque desde muito criança eu ficava pensando, eu sempre falei, você é médico missionária. E missões é algo que precisa muito de comunicação. E aí teve uma vez, com 14 anos, eu recebi uma profecia na minha vida. Que uma irmã que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca vi aquela mulher na minha vida. Eu e minha mãe fomos numa oração na igreja que eu era. E aí, depois dessa oração, tinha um café da manhã. E aí essa irmã chegou, posso sentar à mesa aqui junto com vocês? E a gente, claro, ela chegou, olhou para mim. Falou, olha, minha jovem, eu tinha 14 anos. Aí ela, olha, minha jovem, eu vejo você rodando o mundo, falando de Jesus, pessoas se rendendo aos pés de Jesus por causa de você, não sei o que. Eu falei, palavra, dom da palavra. Porque eu sempre me comuniquei muito bem com as pessoas. E realmente, eu sempre, aquilo que fala, o que vocês comentaram, né, que o que mais te incomoda, talvez seja aquilo ali que você foi chamado. E eu sempre me incomodei muito com algumas coisas da própria sociedade. Então, eu fiquei... Saúde, principalmente cuidado, sabe? Cuidar das pessoas ou trazer à luz, trazer à verdade algumas coisas que eu olhava e falava, gente, mas isso não é verdade. Isso é mentira. Não, calma aí. Não é assim que as coisas funcionam. E hoje eu tô me descobrindo em algumas áreas que eu fico, caramba, é isso aqui. E é tão legal quando a gente se encontra. Verdade. Tem muita gente que demora muito, né? Que bom que o seu caso foi cedo. Pedro, tem gente que vive a vida inteira, morre e não descobre, né? Às vezes está lá no leito, falecendo e, tipo assim, parece que a vida não fez sentido para aquela pessoa. Mas eu sou muito grata pelos meus pais, que eles sempre instigaram isso. Descobre o que você tem que fazer. Não, vamos lá, eu te ajudo. Isso devia ser a regra, né?
Sim, com certeza. Mas, às vezes, ainda tem pais que querem impor o sonho deles nos filhos, né? E estimula de uma maneira que, às vezes, não é aquilo que está no coração, no desejo daquela criança, daquele adolescente. Às vezes, ele não tem as habilidades para aquilo ali, mas, tipo assim, era o sonho do pai e da mãe, porque eles quiseram ser aquilo na vida, eles não conseguiram ser, então meu filho vai ser o que eu não fui. Isso é tão perigoso. E tem aqueles pais também que desconhecem, né? A ignorância também. Às vezes não sabe como incentivar, não sabe que ferramentas usar, não sabe como fazer. Quer investir, mas às vezes não tem grana e não sabe direcionar a criança também. Tem muito esses casos também. É verdade. Os meus pais, graças a Deus, sempre foram muito assim. Não. Teve uma vez até que meu pai e minha mãe sentaram comigo, porque desde criança eu falei que queria ser médica. E aí eles sentaram comigo, vamos lá, Belinha. Você tem certeza absoluta disso? Eu tenho. Eles, tá bom, então vamos lá, eu vou investir em você para você ser o que você quiser. Se você mudar de ideia, também não tem problema, desde que esteja debaixo da direção de Deus. Se Deus estiver abençoando ali, minha filha, quem sou eu para não abençoar? Estou abençoando. Então, eu acho muito importante ter essa direção do pai. E é engraçado que eu vejo direções assim, de pais sendo evangélicos ou não. Eu vejo muitos pais que não são cristãos e que chegam, não, filha, vamos lá. Tem que ser assim, direciona, tem essa habilidade ou essa perspectiva de que as coisas não giram em torno dos pais, a vida é do filho. Os pais estão criando para ser uma boa pessoa, ter um bom caráter, mas vai chegar um momento que os pais não vão poder mais sair controlar. debaixo das asas da mamãe e do papai. E os teus pais eram assim contigo na época? Eles conseguiram ver essa sua habilidade? Meus pais sempre foram muito, muito tranquilos. Na verdade, o meu pai, eu só convivi com ele 15 anos, porque meu pai faleceu, eu tinha 15 anos de idade. Né? Aí minha mãe ficou com aquele papel de agora, ai meu Deus, agora tudo eu, né? Tipo assim, não tenho mais. E você era mais nova, né? E ainda tinha seus irmãos além de você. Aí eu já tinha 3 irmãos casados, porque os 3 mais velhos, na verdade, o que aconteceu? Minha mãe teve os 3 primeiros filhos com uma distância mais ou menos de 1 ano e meio de um para o outro. Aí 7 anos se passaram e teve os outros 3 filhos. Então, quando os meus 3 irmãos mais velhos casaram, eu ainda estava com 3 para 4 anos. Caramba, então, eu convivi pouco com os meus 3 irmãos mais velhos. Convivi mais com o Eliel, com o Eliezer, que tinham a idade mais próxima da minha. Leva, exatamente, da minha leva. Vai de combo, assim. Cachoeiro e depois os 3 últimos. E aí minha mãe continuou, né, a nossa criação. Minha mãe não era muito assim de ficar papeando com a gente, não. Ela era mais de demonstrar amor fazendo as coisas, servindo a gente, buscando o melhor. Né? Minha mãe não tinha muito assim, senta aqui, vamos conversar. Acho que não sei, ela era muito ágil, muito, sabe assim. Ela vai fazer 82 anos, minha mãe. Nossa. Agora, novembro, comecinho do mês. Né? Já está fazendo. Aí, no caso, já participava do coral desde pequenininha, então. Com 11 anos, eu ensaiava a juventude. Gente. Eu não era nem jovem e eu ensaiava a juventude. Menina prodígio, gente, eu me enfiava lá no meio dos adolescentes, dos jovens. Aí a Deusiane estava no grupo dos adolescentes, que se misturava com os jovens, às vezes eu cantava tudo junto. Aí estava no grupo das meninas, aí tinha o vocal das meninas, tinha o pessoal de jogral, tinha equipe de louvor, eu estava em tudo. Era música, eu queria estar junto. Né? E nem sabia muita coisa, nada disso, não. Né? Mas, assim, eu gostava e eu tinha facilidade de aprender. Então, deixa que Deus se ensina, não sei o quê. Até essa questão mesmo de, às vezes, harmonizar, abrir uma voz, fazer outra voz. Eu não sei dizer para você assim, quando que você começou a ter essa... Não, porque eu lembro, assim, que como se isso já fosse meu, sabe? Foi natural. De ter facilidade para essa área. E, tipo assim, você foi a primeira da família que estava nesse âmbito? Não, meu pai e a minha mãe, eles já eram coristas. Tá. Né? Meu pai, né, cantava, meu pai fazia voz baixo. Né? Era um coral inteiro e só tinha meu pai e mais um que fazia a voz de baixo. Os baixos são mais raros, né? É mais difícil ter um homem com a voz muito, muito, muito grave. Engraçado que falando a voz dele era normal. Assim, não tinha tanto grave, não. Mas cantando, ele alcançava umas notas bem graves mesmo. Né? E ficava tão lindo, sabe? É maneiro. Era porque gostoso de ouvir. Não é comum as pessoas terem esse, né? Aí, quer dizer, os meus pais já eram desse ramo mesmo. Eu tenho um irmão que é pastor e é músico, que é o Eliel.
Tem uma irmã que gosta de cantar, que eu não vou falar o nome dela, não, se ela vai bater. Gosta de cantar, mas, maninha, tua área é assistência social. Entendeu? Segue aí ajudando. Adore o Senhor. Mas, não, eu zoo ela mesmo, assim. Ela gosta muito de música, mas ela mesmo fala, ai, meu Deus, mas eu mesmo não aguento a minha voz. Né? Mas ela é afinada, mas é porque... chega, melhor não falar nisso, vai ter briga em casa. Não. Né? Mas, ou seja, tem mais gente na minha família também, que é da área musical também. Aí, nessa vibe aí, esse lance de nascer na igreja, né? Tem essa vibe de, tipo, tu tá sempre ali na igreja e tal, mas teve exatamente um dia, ou uma situação específica que te fez você realmente se converter e passar aí por conta própria, ou você ia porque seus pais iam Não, eu com todo gostava de ir. E a gente fazia muita consagração da juventude. Tinha consagração de todos os departamentos, né? Mas tinha a consagração de jovens. Era um momento que a gente ia para orar, para conversar. E o Espírito Santo sempre visitava. Sempre tinha muito ali o mover do Espírito Santo. Até que em uma das consagrações eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu, assim, eu não sei, né, como é que a gente explica isso. Porque a gente já vem tendo uma experiência de vivência, de aprendizado. Mas existe, sim, aquele dia que parece que o martelo bate e você se toca. Não, realmente agora eu estou entendendo que eu preciso entregar minha vida para o Senhor conscientemente. Declarar publicamente. Né? Se entregar sem reservas, assim. Tanto que depois que isso aconteceu, que eu tive essa experiência com o Espírito Santo, aí logo depois eu já fui, pastor, quando é que é o próximo batismo? Né? Porque eu quero confessar que eu sou de Jesus. Né? Que eu, de fato, aquela coisa de formalizar, né? E então foi mais ou menos com 11 anos. Caramba, bem cedo, nossa. Bem cedinho. Eu gosto muito quando eu ouço testemunhos assim de pessoas que se entregaram bem cedo, assim, que eu fico, nossa, que lindo, gente. Porque eu fui criada na igreja, meus pais sempre foram da igreja. Quando eu era criança, eu tive bastante experiência com o Espírito Santo, graças a Deus. Às vezes eu olho para a minha trajetória, assim, para a minha vida, e fico, nossa, o Espírito Santo sempre tocou em mim. E é engraçado que, às vezes eu olho e fico, gente, eu não tinha esse entendimento, mas hoje eu tenho. Aconteceu assim, foi o Espírito Santo. E eu fico olhando e com 15 anos, eu me desviei, e aí fiquei uns 2 anos desviada assim, até eu me firmar mesmo, assim. E eu fico olhando assim, é muito engraçado quando a gente olha e fala, a partir de agora, é isso. Não me vejo em outro lugar. Ou então, a partir de agora, eu sei que conscientemente eu sou do Senhor, eu vou servir ao Senhor. E é muito bonito ver uma pessoa de 11 anos, uma criança ainda, de 11 anos, virar... Tá tomando essa decisão. A partir de agora. Depois disso, você teve algum momento que você olhou... Porque é adolescente, vê todo mundo. Algum momento que você se desviou ou que você olhou e falou... acho que Teve. E não foi na adolescência, eu já estava com os meus 30 e poucos anos. Caramba. Acho que beirando dos 30, comecinho da década dos meus 30 anos. Nossa. Por isso que é importante, assim, às vezes a gente fica pensando, né? Não, eu tô na igreja. Eu tô na igreja, é o lugar mais seguro, né? Porque, assim, quando você tá lá no mundão, tipo, parece que já está declarado, já é mesmo, né? Já não está mais aí para Deus. E você pensa, não, mas eu estou dentro da igreja. Mas o perigo é você estar longe de Deus dentro da igreja. Porque aí você acha que tá tudo bem, né? Eu estou aqui, vou para o culto, eu estou em comunhão com o pessoal, eu converso com todo mundo, eu até participo do grupo. E é um perigo. Até oro. Nossa! Eu até ouço um louvor. E no fundo a gente sabe que não dá certo, né? Mas tenta se enganar, né? Também. Vai levando, mas aí não adianta, porque se você viver de qualquer jeito, vai chegar uma hora que, né, o inimigo encontra ali um jeitinho de te derrubar. Porque ele não é onipotente, ele não é onisciente, mas ele percebe. Ele aproveita as brechas. Ele sabe onde é que é a nossa fragilidade, então é ali que ele vai investir. Né? E eu, graças a Deus, hoje, Deus tem transformado, tem muita coisa ainda que precisa melhorar, mas Deus tem transformado a minha parte emocional. Porque eu sempre tive muita dificuldade nessa área emocional mesmo, de não me entender. Não entender o que eu sinto, não saber muito bem o que eu penso, ter confusão de razão com emoção. Então, muitas coisas eu
poderia ter evitado na minha vida, de sofrimentos que eu trouxe para mim, se eu tivesse, sabe, assim, parado para pensar, ou até mesmo para me chegar um pouco mais a Deus e pedir que o Espírito Santo discernisse, ou, de repente, me aproximar de pessoas que pudessem me esclarecer algumas coisas que eu estava vivendo. E eu fazia o contrário. Eu me isolava. Então, toda vez que eu tinha algum problema, algum sentimento que eu achava que eu não era capaz de resolver, ou que eu imaginava que as pessoas iam me criticar se eu abrisse meu coração, porque tem isso também, né? Sim. Então, eu falava assim, não posso falar isso para ninguém. Não, se eu disser para alguém que isso está passando na minha cabeça, ou que eu estou sentindo isso, vão me achar uma fraca. Não posso falar. Eu não posso falar. Eu tenho que passar por isso sozinha. Só que chega uma hora que você não consegue fazer sozinho. Né, gente? A gente precisa do outro. Verdade, cara. A gente precisa. E para que serve uma igreja, gente? Para que, né? É para um ajudar o outro. Mas, assim, eu não procurava as pessoas para pedir ajuda. Eu também sinto essa dificuldade às vezes. O nome disso é orgulho, né? Tipo, você não querer, tipo, dar o braço... Assumir que você não é perfeito. Exatamente. Quando, na verdade, todos nós somos imperfeitos. E é isso que nos torna iguais, na verdade, né? A igreja é um lugar de pessoas perfeitas que serve a um ser perfeito. Somos todos imperfeitos. Somos imperfeitos. Temos os nossos erros. Cada um tem o seu erro. Todos vamos errar. Provavelmente um dia eu falei alguma coisa que magoe ele, mas vai existir uma comunicação. As pessoas são imperfeitas, vão errar uma com a outra e nós precisamos ter esse entendimento. Às vezes a gente fala, não vou falar porque senão vai me julgar, ou então não, porque... Gente, onde já se viu eu falar com o meu líder? Meu líder é tão direito, ele faz as coisas tão certinhas. Ele vai olhar para mim, poxa, eu aqui errando tão feio. Então, isso é uma coisa que a gente ainda precisa desmistificar. Na verdade, da nossa cabeça. é um engano que eu acredito que atinge muita gente, de verdade, Deus. Porque eu tenho os meus erros e eu confessar esses erros a você, na teoria, você não deveria me julgar. E, na verdade, se você está em amor ali, em Jesus, você vai me ajudar. É estender a mão e vamos lá, tá, errou até aqui? Deixa eu ver o que eu posso fazer para te ajudar, para mudar isso em você. De repente, vai ter consequências que não vai ter jeito. Exatamente. Você vai ter que arcar com aquelas consequências ali, porque, tipo, plantou, colheu. Mas tá, e daqui para frente? O que importa é daqui para frente. Sim. Vamos fazer a diferente. gente cria essa ilusão, às vezes, de caramba, fulano vai me julgar, quando, na verdade, não. Fulano vai te ajudar, até porque ele também tem os erros dele e ele não tem condições de te julgar. Por isso, Pedro, que é muito importante a gente pensar que tipo de relação que está existindo entre a liderança e os seus liderados. Como é que os seus liderados enxergam você como líder? É verdade. Né? Porque, assim, se por acaso você está olhando para o seu líder e você não consegue ter confiança nele, ou ele não te dá uma abertura para chegar, para conversar, não sei, né? São muitas vertentes que tem aí. Mas quando existe uma relação mesmo bem próxima, espiritualmente falando, da liderança com o grupo que a pessoa lidera, as pessoas sentem confiança de chegar e... Ai, eu preciso de ajuda. De um verdadeiro discipulado, né? Porque o líder é o nosso discipulador. Então, ele vai estar ali acompanhando a nossa vida, perguntando, como você está? E aí? Você, outro dia, conversou comigo sobre isso. Como as coisas estão andando? Como vai as suas emoções? O líder, ele precisa estar ali e trazer essa abertura, né, para o liderado se sentir bem, caso haja algum problema, o liderado falar, eu sei a quem recorrer. Isso. E quando é de verdade, o liderado não vai entender como está se metendo na minha vida, quer saber demais. Sim. Ele vai entender como atitude de amor e de cuidado. Né? Aí, no seu caso, você sentiu, assim, que não estava aguentando mais e precisava realmente de ajuda? Ou foi um caso, tipo... encontrou alguém de confiança com quem você pudesse? Primeiro, eu bati o pé e não quis ajuda, e foi aí que eu acabei indo para longe. Ah, tá. Se desviou. E aquela coisa assim, você se desviou, você começou a fazer um monte de coisa errada, você começou a andar para lá. Não foi isso. É o que normalmente acontece, né? Quando o pessoal está na igreja direto. Não foi aquela coisa assim, não vivi nada que esse mundo Agora poderia é o meu oferecer, momento. agora eu vou escancarar e vou meter o pé na jaca. Não foi. Aí, o que eu percebo? Eu fiquei afastada do Senhor mesmo, porque já não orava mais, já não buscava mais. Eu continuava acreditando em Deus, mas, tipo assim, eu não me relacionava mais com Deus, né?
E começava a ter vergonha, porque como assim? Eu que fui criada na igreja, já, né, ouvi tudo que eu ouvi dos meus pais, dos meus pastores, dos meus líderes, como eu fui capaz de não estar mais lá? Não sou digna. E aí isso vem na mente da gente para, tipo assim, não volta atrás, não. Agora já era, você já saiu, não tem como você retornar, não. Tá vendo? Deus não vai te querer mais, não. Né? Que você negou ele, né? Então, isso fica martelando o tempo inteiro. E aí é nisso que as pessoas acabam se afundando mais, se afastando mais. Já tô aqui, deixa a vida me levar. Tipo Mas o que eu percebi? Que qual foi a área que, de repente, o inimigo começou a investir? Justamente na área que eu gosto, na música. Tá, não estou fazendo nada de errado. Mas vamos ali, tem um barzinho ali que tem música ao vivo. Vamos lá, a gente come um jantar, né? Porque até então eu estava sozinha, eu não tinha filho. Então, vamos lá, a gente, ao invés de fazer comida em casa, o dia inteiro trabalhando, né? Nessa época, eu até já estava começando a gestão. Então, eu falei assim, já trabalhei o dia inteiro, estou cansada. Não mereço. Para que eu vou para casa ainda fazer comida para mim, só para mim, sozinha? Não, eu vou comer na rua. Aí, esse comer na rua, você vai na rua junto com um colega, aí lá tem música ao vivo, aí a pessoa vai e grita assim, ela canta. Aí vem dar uma palhinha aqui, mas você vai dar uma palhinha de quê? De uma outra música que não era música da minha realidade, músicas que não têm a ver com aquilo que eu acredito, né? Sim. Então, vai lá, aí você tá lá. Aí, enquanto você tá lá cantando, aí tem gente que fica te olhando. Aí vem aqueles elogios, chama sabe? Atenção, né? É aí um dom que realmente chama muita atenção. Mas aí vem aqueles elogios que, naquele momento, aqueles elogios vêm para dizer, é isso aí, continua nesse caminho, tá vendo? Esse jeito aí que você cantou, essa música que você cantou, olha que legal, as pessoas gostam, volta aqui de novo. Entende? E aí você vai, aí começa a se enturmar com outras pessoas, né, que não têm a mesma fé. Então, é complicado demais. Aí é nessa que você pode acabar a fazer coisas erradas, mesmo que não agradam a Deus, né? Então, assim, o que eu percebi que era por esse caminho que eu estava começando a ir. E aí surgia, alguém eu ouvia e falava, poxa, é dia de segunda-feira, é música ao vivo em tal lugar. Na quarta, eu não sei aonde, você podia ir lá também. Aí você canta a palhinha com a banda não sei das quantas. E a gente aqui tem um trabalho que a gente canta em casamento e canta não sei o quê. Aí você vai, né? E depois que eu voltava para casa, depois de uma noite assim, eu ficava, meu Deus, pensando nas músicas que eu tinha cantado, e falava, gente, nada daquilo que eu professei ali, que eu falei ali é minha verdade. Umas músicas com umas letras assim, que eu fico, meu Deus do céu, eu não vivo aquilo ali, eu não quero aquilo ali para a minha vida. Como é que eu fico alimentando as pessoas que estão me ouvindo com aquilo ali? A música ela tem um poder de influência muito grande, tanto para a Sim. nossa vida, quanto para quando a gente canta, para a vida das pessoas. O louvor tem o poder de invocar o Senhor, de trazer o mover a presença de Deus. Ele no está ambiente. entre os louvores, né? Isso a aí. palavra diz. O louvor tem esse poder, mas a música, ela também tem o poder de amaldiçoar. Cara, depende. Às vezes eu estudando política, né? Eu pego assim para ouvir algumas, não, né? Mas acontece de às vezes eu ouvir algumas músicas com umas letras totalmente assim deploráveis. Às vezes letras de maldição. Assim, bizarras. Porque eu fico olhando assim, eu fico, gente, como alguém consegue? Música de adultério, música pornográfica, música de vários estilos, músicas trazendo maldição, trazendo demônios, músicas assim, que eu fico pensando, gente, será que quem canta não está percebendo o que acontece no mundo espiritual quando num ambiente desse? E era isso que altera as emoções também, né? Tipo, às vezes você tá feliz, aí ouve uma música que tem uma melodia triste e aquela melodia pode te contagiar e transformar o seu dia num dia não tão feliz assim, porque você foi influenciado por aquela é isso mesmo, a questão. música mexe mesmo, né? Com o corpo, por causa do seu ritmo, e mexe, sim, com as suas emoções. Né? E muita gente, infelizmente, a gente vê mesmo muita gente sendo enganada, né, pelo inimigo através da música. O diabo, ele tenta o tempo todo colocar mentiras na nossa cabeça de que aquilo, nossa, que isso? Música, gente, essa letra, não é arte. Não, é arte, gente, é arte.
né? E é o que eu estava falando. Aí, quando eu voltava para casa, que eu parava para pensar, eu falei, meu Deus, nada a ver. Mas aí, cadê a força? Cadê a força para sair disso? Cadê a força para voltar para Deus, para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído? Entendeu? Aí, nesse período, foi que eu conheci uma amiga, que é a minha amiga até hoje. Até hoje, graças a Deus. Que seja. Ninguém vai saber quem é. Pode falar? Claro. Pode falar. Então, aí, eu chamo de Elisa, né? Tem gente que chama de Beth. Para mim, ela é Elisa. Tem que cortar no meio, que o nome é enorme, né? Elizabeth. Pra mim era um grande dilema quando eu cheguei aqui na igreja, porque uns chamavam ela de Elisa, outros de Beth. Eu achei que fossem duas pessoas. Eu fiquei, Gente, e Gêmeas, irmãs gêmeas. Gente, essa mulher é pescadora de almas, né? Caraca. Então, ela ganha muita aí gente. para você ver, como que eu conheci a Beth? Na escola. Na escola. Ela não trabalhava na mesma escola que Só tinha eu. duas opções, né? Ou na escola ou nessas noites aí que você cantava. Aí eu joguei pra história. Foi na escola. Chutei. Ela trabalhava numa escola do lado da minha, mas num determinado ano ela foi fazer, não sei se foi dupla regência ou uma matrícula dela na escola que eu estava. E justamente ficou na sala do lado da minha. Né? A sala dela era coladinha com a minha. E aí a gente se conheceu ali. Eu lembro, gente, não sei se eu vou falar errado isso, mas eu lembro que ela dizia assim, eu conheci você pela sua voz. Porque ela diz que eu estava na minha sala, parece que minha turma, não sei se tinha ido para aula de leitura ou de educação física, e eu estava sozinha na minha sala. E aí, sozinha na minha sala, arrumando, botando as coisas no lugar, separando o trabalho, essas coisas assim, e cantando. Aí ela disse que ouviu. Só que ela falou assim, ué, onde é que está tocando esse CD? Gente, a Só pessoa a Elisa tão mesmo. afinada que a pessoa achando que era Tocando CD. esse CD. Aí foi lá do lado, era eu lá cantando. Aí a gente começou a puxar assunto e tal, e a amizade cresceu dali. Né? E depois, com o tempo, aí quando ela começou a saber um pouquinho da minha história, a gente tem que ir para a igreja junto. Tu tem que ir comigo, tu tem que conhecer Jaceruba. Jaceruba, quem não conhece Jaceruba? Gente, existe, não está no mapa, mas existe, entendeu? Existe. Já foi citado aqui, Jaceruba, em 2, 3. Opa! Esse é o terceiro episódio que Jaceruba está sendo citado. Tá vendo? Então, é porque a gente teve uma experiência muito Aquele lugar ali interessante lá. tem um É o mistério. quarto episódio. Quarto? Episódio. Olha só. Então. Tem um mistério ali naquele lugar. Tu acredita? Eu fui lá em Jaceruba. Ônibus que passava, sei lá, uma vez, 2 vezes por dia, naquela De hora em estrada, hora, de sei sobe lá. e desce, subi um monte. E eu ainda não tinha retornado para o Senhor. E eu lembro de uma experiência lá naquele monte. Né, não lembro assim, exatamente das pessoas que foram, mas eu lembro que a Elisa estava, eu acho que a pastora Lúcia estava, o pastor Robson com certeza estava. E eu só lembro deles falarem assim, a gente vai subir, mas lá em cima é tipo cada um por si, em adoração, fazer o que quiser, conversar com Deus, ficar à vontade com Deus. E eu estava tipo assim, ai meu Deus, eu ficar à vontade com Deus, estou longe dele já há tanto tempo, não sei nem como é que eu começo isso, nem sei mais como é que você faz isso. E lá em cima, assim, o Espírito Santo começou a me lembrar coisas que eu já tinha vivenciado, por onde eu já tinha passado, experiências com ele. E veio uma canção que a gente cantava lá no Projeto Vida Nova de Irajá. E a música é basicamente só falar Jesus, 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 Jesus o tempo inteiro. E eu comecei a cantar. E conforme eu comecei a cantar Jesus, Jesus, eu não sei o que houve, se o volume da minha voz aumentou, eu não sei. Mas é como se, naquela hora, as pessoas parassem de fazer o que eu estava falando e voltou assim, a atenção para aquilo ali e virou uma adoração para todo mundo. E não sei, né, se o pastor Robson falou isso como se fosse uma forma só de expressão, mas ele falou, é como se a tua voz estivesse sendo ecoada pelas redondezas, já que a gente estava num monte, né? Então, assim, a tua voz se ecoou para aquele lugar ali, encheu aquele lugar e tal. Aí ele falou algumas palavras de bênção sobre a minha vida, que eu acredito que tenham sido mesmo assim promessas do Senhor naquele dia ali. E veio confirmando algo que Deus já tinha falado para mim com 14 anos, que foi num evento numa praça lá em Cachoeira de Macacu. Eu lembro que era um dos primeiros eventos que a Fernanda Brum participava. Ela ainda estava começando nessa carreira dela. E é estranho, porque, assim, eu estava ali com a família da minha cunhada, no meio da multidão, e o louvor lá em cima do palco acontecendo. E eu olhava para o palco e eu não via as pessoas que estavam lá. Eu me via. E eu lembro que eu chegava, tipo assim,
Aí eu chegava a mexer nos olhos, alguma coisa, e eu não via a cantora que estava cantando. Era como se fosse o meu rosto lá. Uau. Mas, assim, na época, eu não entendia muito bem, né? Eu ficava assim, essa coisa é da minha cabeça, né? Mas o Espírito Santo, aos poucos, através de outras pessoas, foi confirmando. Não, tem um chamado com a música, tem um chamado com a música. Aí eu pensava, poxa, eu já faço isso lá na minha igreja. Eu sei que eu sou novinha, mas eu já canto, eu já estou, né, em tudo que é... Já vou visitar a igreja cantando em outro lugar. Então, assim, na minha cabeça, era só isso. Não é que isso seja pouco, Sim. mas era aquilo ali. Né? Só que de um tempo para cá, Deus já tem falando, quero mais. Vamos além. Vamos fazer um negócio agora maior, melhor, né? E Deus tem começado a abrir algumas portas nesse sentido, né? Aí, tipo, tinha caído no esquecimento essa fase que você se desviou. Aí retornou tudo isso quando o pastor começou a falar com você sobre proferir bênçãos sobre a sua vida e trouxe à sua memória essas promessas que ele já tinha feito antes. E aí eu comecei a ir para onde? Prática. Bebê de comendador. Pra cá. Pra cá. Por esse período aí que a gente se conheceu. Exatamente. Aí já é o período que você já participou aí da minha vida, né, Pedro? Sim. Deus, e você tem uma filhinha, né? Eu tenho. Ela tem quantos anos? Ela tem 7 anos. 7 aninhos. Você, com essa agitação toda da sua vida, diretora, cantora, esposa, mãe, como você administra isso tudo? Porque é muita coisa. Ai, gente, não é mole, não. Não é mole, não. Eu fico falando, gente, o dia tinha que ter pelo menos 60 horas cada dia para mim. Para os outros pode continuar 24, mas eu precisava de 60 horas por dia, porque às vezes eu me sinto assim, não dá para dar conta de tudo. Só que eu sempre achava que eu tinha que dar conta de tudo, não interessa, sabe? Eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer para hoje. E isso é uma dificuldade que eu ainda tenho um pouquinho dela, com essa mania de perfeição, de querer tudo certinho, tudo na hora que tem que ser. Então, é difícil para mim administrar o tempo com tantos afazeres e com tantas responsabilidades. Então, eu tenho pedido a Deus sabedoria, porque eu preciso, sim, ter o tempo para o trabalho, tempo para a filha, tempo para o marido, tempo para o ministério. E administrar isso tudo com sabedoria, acho que é a parte mais difícil. Desafiador, né? Inclusive. Mais difícil. Estou aprendendo todo dia. Às vezes, uns puxões de orelha do marido, entendeu? Às vezes, amor, chega! Já vai dar 9 horas, senta aqui do meu lado, eu só quero ficar aqui do teu lado, sentir teu cheirinho, te dar um abraço. Olha, Daqui a pouco tu vai dormir, nem parou um minuto. Já pensou em desistir ou da música ou da escola? Porque, meu Deus, eu não estou conseguindo dar a atenção necessária para minha filha, eu não estou conseguindo dar a atenção necessária para o meu esposo, ou alguma coisa. Já pensou em desistir de alguma dessas duas? Eu já pensei em desistir das duas. larga tudo e... Tipo assim, não quero fazer mais Sou sua nada. mãe, só. Me sustenta aí, me sustenta. Não, gente, de filho não dá pra desistir. Não Por dá. isso que eu coloquei como possibilidade. Falei, música ou... Muito bem. Não, mas eu já pensei mesmo, eu falei, não de desistir do emprego, porque não tem como, né? Você tem que ter uma renda, tem os boletos para pagar, que não esperam. Mas, assim, já pensei, meu Deus, não, vou sair da direção, vou voltar para minha sala de aula, como eu era antes, né? Porque, assim, diretor, você tem muito mais responsabilidade. Mas aí, pelo menos, eu pensava assim, pelo menos as minhas preocupações, porque o problema é a mente, que a mente não para. Porque você tem sempre que pensar antes do que todo mundo. Né? Você tem que estar... Uma coisa que vai acontecer semana que vem, na outra semana você já tem que estar com tudo organizado, tudo pensado aqui. Então, a mente não descansa. Às vezes, eu dormia, mas eu não descansava. Eu acordava no outro dia com aquela sensação de que não parei. Parece que eu estou direto a semana inteira. Né? Então, administrar isso é muito complicado. Aí você vai pedir ajuda de um terapeuta, um psicólogo, você conversa com amigos, ou você sai para comer uma comida bem gostosa. Para poder... Quer ser meu amigo? Se você me vê estressado, me leva para comer. Me leva para comer assim. Então, aqui, sabe? Quando as pessoas me levam para comer assim, num lugar legal, fico... Aí eu chego Não é em casa gostoso? tão aliviada, fico, que dia bom. É isso Valeu aí. toda a correria do dia. Agora, olha pra ela não tem o rostinho redondo, bochechinha rosada e olhinho pequeno quando sorri? Eu tô um pouquinho assim também.
Pessoas assim são pessoas orais. Gostam muito dessa parte Ah, também de tem comida. isso? Tem. Já fez toda uma leitura sua aí. Não, gente, sério. Mas eu gosto de comer, principalmente coisas que têm a ver com camarão, com peixe, assim. Frutos do mar, hein? Sushi, Eu amo japonês. camarão. Japonês, não. Ué, gente. Camarão, a gente vai sair junto. Vamos, A gente vamos. vai. Eu amo camarão. Meu pai falava, se você falar que o camarão tá envenenado, eu vou comer mesmo assim. Eu gosto muito, eu gosto Eu muito. gosto muito. Eu falo pro meu marido assim, né? Depois de um dia bem estressante, aí eu chego em casa, amor, vamos comer aquele escondidinho de camarão? Ou vamos lá naquele lugar comer aquele peixe com molho de camarão? O meu desestresse é alguma refeição bem caprichada com peixe e camarão. Eu também amo. Porque me dá um prazer. Pra mim, ou é assim, peixe ou camarão, ou carne vermelha. Gosto também. Eu amo aquele churrasco com a carne sangrando ainda. Meu Deus, amo. Que eu pego assim, pingo o sangue. Que delícia. A carne crua, sabe? A gente chama isso de troca justa. Depois de você passar por alguma situação que te causou um estresse, um esgotamento emocional, você tem que te recompensar de outra maneira para balancear. E aí eu me recompenso fazendo uma coisa que eu gosto, ou seja, cantando. Ir para um ensaio com uma galera legal me desestressa. Ah, sim. Entendeu? Não, ontem mesmo. Essa semana foi uma correria pra mim. Eu não consegui parar essa semana. Foi muita coisa. E aí ontem foi um dia que foi mais tranquilo, que eu não tinha nada pra fazer. Eu falei, e eu não vou arranjar nada pra fazer. Eu passei o dia vegetando. Falei, hoje eu vou descansar. Passei o dia, botei uma série pra maratonar e comi o dia todo. Fiz pipoca, brigadeiro. Ai, meu Deus. Fiz mas negócio essa lá. parada aí de comer pra se recompensar e tal, foi um bagulho que você mesmo descobriu ou alguém falou pra você, o terapeuta, o psicólogo falou alguma coisa? Eu estudei, existe um curso, existe um grupo também, não sei se pode falar aqui. Depois nos bastidores eu conto, mas eles falam sobre esse assunto, eles falam sobre conhecer a pessoa através do corpo da pessoa, através do jeito que ela pensa. Na verdade, assim, o básico é pelo corpo. Você olha, você consegue fazer uma análise corporal e você consegue perceber como que essa pessoa age, como ela reage, qual é o tipo de raciocínio que ela tem. Caraca, aí você fez essa leitura dela. Você fez minha também? Me fala aí. Vocês são bem diferentes, assim, nesse aspecto, assim, entendeu? Né? Mas, assim, é bem interessante esse assunto. Depois conta São- pra eu- gente nos eu bastidores. conto. essa Eu quero saber a que leitura eu que você fez de mim. Isso me ajudou, Pedro. Isso me ajudou até lidar melhor com algumas coisas em relação à minha filha e meu marido. É. Lembra aqueles problemas que eu falei, emocionais? Ah, sim. Tem a ver com isso também. Porque aí você começa a se conhecer um pouquinho melhor, então você já imagina. Se eu passar por determinada situação, não é que você vai ter controle de tudo, mas você já imagina como pode ser a sua reação e a do outro. Então, se você quer evitar um conflito, você pensa assim, não, se eu agir assim, assado com aquela pessoa que tem esse traço, eu vou provocar isso e isso nela, então, melhor não. Então, eu vou agir de outro jeito. Então, você evita aborrecimento, evita estresse, chega a soluções com mais facilidade. Qual a sua linguagem de amor, Gente. Deusa? Sabe? Eu acho que é mais servir, ajudar, assim. Eu gosto de carinho, eu gosto de Toque Físico. mas gosto menos, por exemplo, do que meu marido. Ele é muito, 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 muito... E graças a Deus que ele é assim. Ele é muito... Ai, um amor, Eu também sabe? sou assim. É muito melosão. E eu enxergo isso nele porque ele quer, assim, tipo, ele quer mostrar mesmo que ele está feliz de estar perto de mim. Então, ele toca, ele cheira, ele... Sabe? Aí, eu gosto disso, eu gosto. Só que eu dou menos do que recebo. Porque eu demonstro amor de outro jeito. É fazendo uma comidinha gostosa, ajudando em outra coisa que a pessoa precisa. Atos de serviço. Atos de serviço, isso. Minha linguagem de amor é tempo de qualidade. E presentes, mas tempo de qualidade para mim é o melhor. Porque eu amo estar com a pessoa, tipo, sem nada interferir, sabe? Às vezes só que ali. legal. Ter a presença da pessoa comigo para ver um filme, para Ou conversar. quando a pessoa prioriza estar com você. Isso, do que pra estar mim, isso fazendo é outras muito coisas. bom. E é engraçado que a minha mãe, por exemplo, a minha mãe e a minha irmã, a linguagem de amor da minha mãe é toque físico.
E eu não sou muito do toque físico, eu não sou muito do abraço, do beijo. Eu sinto um pouco de nervoso quando as pessoas me abraçam muito. A minha irmã gosta muito de presentes, né? E aí, às vezes, minha mãe chegava me abraçando, aí, por eu entender esse lado da minha mãe, você aceita. Vamos lá, vamos abraçar. Vai te fazer Aí feliz, abraça, né, mãe? Beijo. É isso aí. A minha aí. irmã, aí, às vezes, eu chegava... Ou então, eu pegava e olhava, a Larissa vai gostar disso. Às vezes era, tipo, R$2, R$3, mas a Larissa... Eu acho isso muito legal, porque as pessoas acham que linguagem do amor presentes é dar coisas caras. Não, você lembrou daquela pessoa, vou dar esse presentinho pra ela. Eu particularmente, eu gosto muito sobre essas coisas de linguagem do amor, porque a gente acaba entendendo um pouco sobre como funciona, né? A isso pessoa. mesmo. Aí você falou disso, eu me lembrei um pouco. Tem tudo a ver. Depois, por favor, quero saber a leitura que você fez de mim. Legal. E aí, depois desse fato que aconteceu lá no Monte e tudo mais, teve alguma experiência mais marcante, assim, que você tenha vivido com Deus, assim, algo... Olha, teve uma coisa recente, a gente está em 2022, eu não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado. Tá passando tão rápido, né? A gente fica Tem até a experiência até relacionada à música mesmo. Ah, sim. Porque, assim, eu não compunha, nem o Ricardo, né, o meu marido. Mas você acredita que depois que a gente casou, meio que imediatamente Deus começou a dar composições para a gente? Ricardo, às vezes, senta no sofá ou no chão lá da cozinha, e aí ele começa, né? Porque o bichinho toca tudo que é instrumento na vida. Bateria eu ainda não vi, mas eu sei que até em bateria ele arranha. Mas, assim, ele toca teclado, ele toca guitarra, toca violão, ele toca contrabaixo. Então, a gente tem esses instrumentos em casa. A gente só não tem a bateria ainda, mas um dia gente, teremos. imagina uma casa musical, né? A Rebeca não tem... Menino. Gente, Não, ela não tem pra onde gente... correr. Não tem. A gente tem esses instrumentos. A gente tem o teclado, a gente tem guitarra, que tem 2 guitarras. A gente tem o violão, a gente tem o contrabaixo, a gente tem as caixas, a gente tem mesa de som, a gente tem... A gente tem um caminhão, que às vezes a gente bota tudo lá dentro. A gente bota, às vezes, as coisas dentro do caminhão e a gente sai por aí para algum lugar. Fazer um luau e chamar eles. Com certeza. Entendeu? E, assim, é o que eu estava falando daquela história de Deus unir propósitos e tal. E aí eu penso, gente, como que depois que selou a união, Deus começou a conceder canções pra gente? Então, às vezes, ele pega e começa, não sei o que, uma melodia lá. Ai, amor, tá vendo um negócio aqui muito maneiro, escuta isso aqui. Aí tá. Aí, às vezes, não imediatamente. Tem hora que já aconteceu de imediatamente a gente parar o que está fazendo e sentar e sair uma música. Como já aconteceu de sair uma ideia só, um trechinho, um pedacinho de uma letra, aí passa dias sem mexer naquilo ali, depois a gente senta e conclui, né? Mas nesse pouco tempo, a gente já tem 8 canções prontas e uma que começou, 2 que começou, né? E eu tô olhando para lá, porque ele tá aqui, gente. Ele tá aqui, ó. Tá paquerando ela ali. Tá me babando. Me baba mesmo. Tem que babar a mulher mesmo. Então, e aí tem sido uma experiência muito, muito legal. E você falou de uma específica, assim. Teve um dia que a gente estava num culto e um pastor convidado, ele estava pregando nesse culto, ele estava pregando sobre Mefibosete, sobre Lodebar. E eu nunca tinha passado por uma situação assim. Eu gosto de escrever o que as pessoas estão falando, seja em estudo, seja em pregação. Então, nesse dia, eu estava numa igreja que tem aqueles bancos que tem uma partezinha atrás, assim, que você apoia os seus objetos. Né? Então, eu estava com o celular ali. Naquele dia, eu resolvi gravar a pregação, porque eu não costumo gravar, eu costumo só escrever. Mas, naquele dia, eu estava gravando. Porque eu gostava muito de ouvir aquele pastor. Eu falei, ai, meu Deus, eu não queria esquecer nada do que ele falasse aqui. Hoje eu vou gravar. Nem sabia o que ele ia pregar, mas já botei para gravar. E fiquei com a Bíblia numa perna e um caderninho na outra. E ele está falando e eu estou anotando as coisas que me chamaram a atenção. Até que teve um momento que a voz dele se misturava com uma outra voz. E eu ouvia separadamente. A voz do pastor no ouvido e uma outra voz no meu outro ouvido. Que isso? E a voz que me falava no ouvido direito me falava frases musicalizadas. E eu, meu Deus... Só que assim, eu pensei assim, eu tenho que gravar, mas eu lembrei que já estava gravando. Já estava ali o negócio ligado. Então, eu fui escrevendo as frases que eu ouvia. Meio bagunçado, abreviado, porque vinha... E eu fico assim, meu Deus, gente, que negócio esquisito, mas um esquisito bom. Né? Aí, quando acabou o culto... Aí, ao mesmo tempo que eu escrevia, eu chorava, porque o negócio estava misturado ali. Aí, depois que a gente foi embora, aí o Ricardo chegou, aí tira o instrumento do carro, porque ele leva o instrumento para a igreja também. Aí tira do carro, aí ele ia guardar. Eu falei, não guarda não, senta aqui.
Aí, pega o violão. Aí eu cantei um pedacinho para ele. Aí ele foi. Aí ele já fez uma introdução, sabe assim? Falei, meu Deus do céu. Gente, a música ficou pronta naquela noite. Meu Fluiu Deus, gente. de forma Naquela sobrenatural, noite. literalmente. O nome dela? Lodebar. Essa já foi lançada? Não, essa ainda não foi nem gravada. Ah, tá. Mas ela tá na fila aí, Então, porque... vamos estar na expectativa. Exatamente. E És a Minha Luz surgiu como? Já foi composição sua ou já veio? Não, És a Minha Luz é uma composição do Tuninho. Que a gente música chama. linda, cara. O Nossa. Tuninho é um músico, ele é guitarrista. É uma Exaltação pessoa... pura, nossa. É muito bonita, linda. né? Ele tinha algumas canções guardadas também e ele até fala assim que desenterrou esse talento dele de composição. Foi até num culto, a gente foi ministrar no culto numa igreja lá na Barra e ele foi com a gente para tocar guitarra. E naquele culto, na verdade, Deus já vinha falando sobre Deusiane, vamos botar o pé na estrada, vamos fazer alguma coisa diferente, mais para frente. E eu falava para Deus, eu não tenho composições, porque assim, no meu coração vinha assim, você vai começar a gravar, porque tem músicas lindas por aí que a gente canta, mas eu também quero músicas de vocês, grupo, de você, Deusiane. E eu falava, mas eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho nenhuma composição. E eu não tinha mesmo ainda. E eu lembro que eu falei com os meninos naquele dia, depois que o culto acabou, a gente estava fazendo um lanchinho lá na igreja, e eu falei, gente, alguém tem canção, assim, autoral? Porque a gente precisa começar a gravar. Aí ele olhou para mim, eu tenho um caderninho. Ele é muito emotivo. Eu tenho um caderninho lá na minha casa, cara, da minha letra lá quando eu tinha meus 14, 15 anos. Tem um monte de coisa escrita naquele meu caderninho, que eram coisas que eu compunha na minha adolescência. Aí, sabe quando aquilo vem assim, fala, meu Deus, peraí, Toninho, que dia que tu vai lá em casa? Aí eu pedi, ele foi. Tu sentiu que o negócio estava... Que podia começar alguma coisa dali, entendeu? Aí ele foi lá em casa, levou o caderninho dele e ele ficou relembrando. Né? O Espírito Santo lembrou a ele mesmo como eram as músicas na época, porque estava só a letra ali, não estava escrito cifra, nada para ele lembrar como era. Então, ele foi lembrando e eu falei assim, vou escolher aqui 4 músicas. Aí, a gente escolheu 4 músicas dele e mais uma, que aí depois dessa aproximação foi que Deus me deu a primeira música, que foi Infinito Amor de Deus. Né? E nós gravamos 5 músicas de uma vez com o Elivelton, o produtor musical Elivelton Rust. Aí nós temos 5 músicas gravadas com ele, mas assim, lançamento com clipe foi só o És a Minha Luz. Se jogar lá no YouTube, Deusiane Assistam, Gonçalves, gente. Vamos lá, gente, assistir. És a Minha Luz, você vai achar. Cara, botar num momentinho assim, ó, antes de dormir, coloca ela pra tocar. É que ela é bem tranquila, né? Ela traz uma calmaria, uma paz. Nossa, eleva seu pensamento a Deus, poxa, fica um clima perfeito ali para se conectar com Tem Jesus. uma outra canção que não tem clipe, que só é o áudio, né? Tá nas plataformas de áudio, mas está no YouTube como áudio também, que é Jesus, Eu Te Amo. E essa fala do poder que Deus tem de cura, né? É uma música que fala da história daquela mulher do fluxo de sangue. Ah, sim. Essa também já está lá. A gente já tem uma outra gravação também que eu ainda não posso dizer. Hoje eu podia Mas que falar tá aqui em primeira mão, mas um enfim. outro clipe daquele top, Já top, que tá pronto. Já tá pronto? Produziram já? É, ele tá pronto. Tem outras canções que a gente vai lançar antes desse clipe. Mas, assim, vocês vão gostar aí, vocês vão gostar muito. Então, Ai, vamos ficar na gente. expectativa, gente. Já vão lá. Já tô até vendo a galera dançando com aquele grupão, entendeu? Que é música pra dançar mesmo. É animada? É animada. Ah, legal. Tá? O nome eu posso falar. Ah. Por quê? Porque seu nome é Jesus. Ah, legal. A música se chama Seu Nome é Seu Jesus. nome é Jesus? É. Ai, gente, agora eu quero ouvir logo. Eu também já tô ansiosa. Tem outras gravações que a gente fez também recentemente. Aí da tua autoria ainda também não tem nenhuma lançada. Seu Nome é Jesus é de nossa autoria, né? Minha e do sim. Ricardo. Uma dessa vibe aí. Tá na fila aí pro lançamento. Tá. Nossa, que bacana, cara, esse bagulho da composição ser derramada na vida de vocês, que é um dom, né? É verdade. E depois de vocês selarem o matrimônio, interessante. Gente, como encaixa bem esse negócio? É literalmente, como você falou, união de propósitos. Precisou pegar ele e você aqui, pá, agora vai fluir, Agora porque vai. esse é o propósito. Os instrumentos para acontecer já se encaixaram, então... E glória a Deus. E a gente está muito feliz, muito feliz.
A gente tem visto as coisas acontecerem, né? Pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, tem aberto algumas portas, porque, assim, às vezes a gente faz, mas se a gente não tiver um caminho para seguir, né? Literalmente, estou falando agora profissionalmente mesmo, né? Nessa área musical. Um foco, né? Tem muita gente boa, muita gente muito melhor do que eu, claro. Tem muita gente boa, mas às vezes não consegue avançar. Às vezes é por falta de recurso financeiro mesmo, às vezes é por falta de estratégia. Mas, assim, a gente tem pedido a Deus que, Senhor, é para acontecer, é para essa música chegar a outras pessoas, então o Senhor vai nos ajudar a achar um caminho para isso se realizar, né? Porque, no final das contas, a gente sabe que tudo vai ser sempre por Ele, para Ele, é a glória dEle. Né? Exatamente. E aí, essa correria agora aí também... Direto nas igrejas? Como é que tá essa vibe? A gente tem a agenda aberta, né? Então, assim, o pessoal que está chamando, a gente está encaixando aqui nas agendas e a gente vai mesmo para adorar o Senhor nos lugares aí que chamar. Isso é muito legal. Eu gosto muito de ouvir, assim, histórias assim, porque no meio da música precisa daquela insistência, persistência, que é uma área bem difícil, né, de ter reconhecimento das pessoas olharem e gostarem e ser atrativo para o público. Vocês sentam e conversam essas estratégias de marketing, estratégias de atração, estratégias para poder ter essa comunicação com o público, porque ainda que seja um ministério, mexe com a música, é uma profissão, precisa ter essas estratégias ali de atração e de diálogo com o público. Vocês têm essa equipe ou é você e o seu esposo? Tem as duas situações, assim. Se for para falar da parte de música autoral, acaba mesmo ficando uma coisa mais resolvida entre a gente, assim, né? No estilo que a música vai levar, no andamento que vai levar, no que a gente quer, que assunto que a gente quer abordar nessa música aqui. Claro que a gente tem que pedir a Deus, é Deus quem direciona, mas a gente pensa assim, tá, qual é o objetivo dessa música? O que provavelmente essa música pode causar na vida de alguém? Né? Aí a gente vai pelo caminho, aí dali a gente vai pensar, ela vai ser uma música mais tranquila, não, ela vai ter uma pegada mais para frente, não, essa daqui vai alcançar a juventude, né? E aí quando é autoral que a gente leva para uma outra equipe, que aí já vai passar para a parte de produção, então aí a gente já tem que ouvir também esse pessoal que é profissional nessa área, o produtor musical, o técnico lá que vai mexer em tal coisa assim, o pessoal da assessoria, como é que eles vão divulgar isso nas redes, né? Porque agora que a gente começou a dar uma mexida nas nossas redes, porque antes era a Deusiane que mexia, era uma mistureba, tudo que é assunto lá, negócio assim meio de doido, entendeu? Na cabeçada mesmo assim, né? Agora tem uma equipe para isso. Então agora a gente já está pensando mesmo, né? Já está ajeitando, colocando as coisas no seu devido lugar. O negócio já olha assim, já vê, agora eu estou sabendo quem a pessoa é, agora eu estou entendendo isso aqui, né? Já tem um nicho fechado para esse assunto mesmo musical. A gente está aprendendo um pouco sobre isso agora, né? Que com o podcast tem toda uma identidade digital que a gente tem que criar, um público-alvo, tudo direitinho. E a gente tem pesquisado sobre isso para poder fazer da maneira certa, né? Até porque, por exemplo, o Pedro, ele é bem tiozão. Eu sei, mas esse lance de TikTok, de Rio, essas coisas assim. Eu te entendo. Cara, eu não uso. Então, tipo assim, o que é short no YouTube? Não sei, entendeu? Aí eu tô tendo que aprender tudo agora. Foi muito engraçado quando a gente fez a primeira reunião para alinhar as visões e tudo mais, para ver essas questões de redes sociais. Pedro, gente, o que é isso? Gente, o que é aquilo? Pra mim era só o YouTube, né? No máximo o Instagram ali, tá tranquilo. Como que faz isso? Como que faz aquilo? Quem é esse tal de algoritmo? Não conheço. Fica se metendo na minha vida, quer controlar a minha vida. Mas é isso mesmo. Não, e é engraçado porque eu sou bem ativa nas redes sociais. Mas ainda assim tem coisa que eu sou tipo, Aí minha irmã chega, ela me chama de irmã,
Não é assim, irmã. Porque senão não vai funcionar assim. Não vai Tem que enganjar? fazer- não vai Engajamento? enganjar. O que é isso, Não, engajamento? não vai acontecer. Ah, Larissa, deixa. Quem gostar, gostou. Tem a nuance de horário, dia, pra postar essas coisas. Gente, eu Tem não que sabia existia pesquisar a isso. questão de acesso, quem é o teu público ali, qual é o horário que eles costumam acessar as redes deles. Então, é nesse horário que você tem que jogar seu conteúdo, que você vai ter mais visualizações e tal. Tem que ter todo um estudo, né? Até a questão visual. A arte que vai Identidade fazer visual. a identidade visual vai atrair mais tal público, vai atrair outro público. Até as vai- cores que você usa, Isso né? aí. Nas Tanto postagens. que tem uma pesquisa, né? Tem um estudo que diz sobre a psicologia das cores, né? Não sabia dessas coisas, estou sabendo agora. Não, existe a psicologia das cores. Por exemplo, o vermelho, ele te dá mais fome. Sim. Aí por isso que algumas empresas alimentícias usam vermelho, porque quando você olhar, você vai Exatamente. lembrar A gente não daquela precisa cor. nem falar o nome de algumas, mas Isso. Eu para ia pra falar, pensar. mas eu... Não tá patrocinando ainda. vermelho com amarelo. Ó, por exemplo, aquele aplicativo de... Aqui, o amarelo aqui é para dar sede. O aplicativo de fast food, né? Aham, Aí ele é vermelho. sim. E Hum. pra trazer essa Aham. referência. E várias lanchonetes, né? Tem também. Desse jeito. Ai, vai dando delay agora. Vai mesmo. Vou pegar até um pãozinho de Tá queijo. falando desse assunto, gente? Eu, hein, com a pessoa oral aqui. É mesmo. Vou querer meu camarão depois da gravação. Não chegamos aí nesse nível ainda. Ok, mas vamos naquele restaurante. Opa! Vai chegar assim, vai chegar a época. vai chegar num futuro não tão distante. Amém, Pai, em nome de Jesus. Ai, Senhor. Mas, Pode falar. fica à vontade. Tem toda essa questão, né? Porque quando a gente quer crescer, né? Ministerialmente, o nosso objetivo tem tudo, como a gente comentou, tudo deve ser feito com perfeição. Então, até o ministério, já que é para Jesus, tem que estar ali, né? Fazer com perfeição. Não é questão de vaidade. Não. É porque assim, a tecnologia vai avançando. Né? Por que a gente não vai usar todos esses recursos de comunicação para ajudar no crescimento do reino, se para outras coisas as Exatamente. pessoas usam? Aham. A gente vai ficar aqui como servo de Deus lá. Eu não me meto nisso, eu lançar não só faço CD. isso, não. Não tem como. A gente também tem que fazer bem feito aquilo que é para o reino. Até porque muita gente é alcançada pela qualidade do que se faz para Deus, sabia? Sim. Eu, por exemplo, eu fui atraída para uma igreja, uma época da minha vida, porque eu fui num culto lá e quando eu ouvi aquele pessoal... Olha eu me afastando do microfone. Quando eu ouvi aquele pessoal cantando com unção, mas com muita técnica também, as pessoas sabiam o que estavam fazendo, entendeu? Quando junta as duas coisas... Nossa, Perfeição. uma Meu coisa- Deus, não tem como você não sentir Deus ali no negócio e falar, meu Deus, eu também quero isso. Senhor, eu também quero isso, eu também quero viver isso. Aumenta o alcance, Nossa, eu tô né? aqui quase tirando um negócio aqui. Escutou um Todo chiadinho? convidado Ele é. faz isso. Mas aumenta o alcance, né? Até porque Sim. é para Deus, né? Pro Senhor dos Senhores. Poxa, a gente tem que dar o nosso melhor. Não pode se acomodar, né? É. Não, e mesmo que seja para um grupo pequeno, faça com perfeição, porque é para o Senhor. Faça o melhor que você puder, porque é para o Senhor, mesmo que seja um grupo pequeno. Porque às vezes a gente se limita muito. Não, vou fazer algo grande quando tiver grande Público, né? Tem quantidade, plateia, público. então, para plateia. Então, aí vou fazer algo grande. E aí eu fiquei... E às vezes eu penso, a gente pode influenciar quem está do lado. Eu posso influenciar o Pedro, posso influenciar você, posso influenciar o Alexandre, a Graciele que está ali. Um grupo pequeno, você pode me influenciar. Então, a nossa influência ela não depende de grandes grupos, mas a gente, às vezes, começa ali e vai crescendo para um grande público, né? Porque a presença do Senhor não pode ser limitada simplesmente a vou me dedicar quando, sei lá, quando eu for uma cantora internacionalmente conhecida, viajar para outros países cantando. Não, a gente vê essa dedicação ali. Tanto que a própria Bíblia diz, né, que a gente precisa fazer ali um pouquinho, que Deus vai nos colocar no muito. Então, a gente E coloca um pouquinho ali. Normalmente começa você fazendo ali, servindo a sua própria igreja. Isso aí. Né? Você está ali, servindo E uma os seus coisa- irmãos e daqui a pouco... Que me chamou muita atenção em você quando eu te conheci, né? Foi essa sua humildade, cara. Porque
eu não fazia ideia que você tinha essa bagagem de conhecimento musical mesmo, quando eu te conheci. E a humildade com que você tratava todo mundo ali no ministério, sabe, me chamou muita atenção. Porque eu fiquei, cara, ela sabe tanto, e, poxa, do mesmo jeito ela tem todo um jeitinho de falar com a gente, de não ser... Aí, Elisa, o Pedro, sabe, me conheceu na época boa. Tá vendo? Conheceu depois da transformação. Porque, tipo assim, por exemplo, eu tiro por mim, né? Eu não era a pessoa mais afinada, você sabe. E assim... Eu não ia comentar nada disso, mas você tá falando... E aí, tipo assim, ao invés de falar, não, Pedro, dá uma segurada, vai pra dança, né? Pro teatro, alguma coisa assim. Não, eles tentavam me ensinar da maneira mais correta possível, porque eu acredito que vocês viam, né? Que eu gostava de estar ali, queria aprender, estava ali me esforçando. E você... E às vezes era questão só de prática mesmo, né? De continuar praticando para ir aperfeiçoando. E no espetáculo de dança aqui, cantou lindamente. O pessoal falou, Todo mundo comentou. Tu vai ficar orgulhosa de mim, Deus. Tá lá na internet, tá no canal da igreja. Eu vi um pedacinho ao vivo viu? no dia, mas não vi a filmagem toda ainda não. Então, todo mundo no final, né, Pedro? todo mundo falando, legal, cara. né? E tem sua mão nisso, Deus. Sério. Ai, que legal, que bonito você pensar assim. E, tipo, eu acredito que, como eu, né, muitas pessoas tiveram, assim, um conhecimento musical. Por exemplo, antes, eu não sabia o que era abrir voz. Fui descobrir com você, quando eu estava junto. E acredito que muita gente também pode ter tido um estalo, assim, de estudar mesmo, de procurar saber o que é, de tentar fazer um vocalize em casa, alguma coisa assim, para poder se aprimorar, entendeu? E, você, assim como aconteceu comigo, eu acredito que deve acontecer com várias pessoas que estão ao teu redor, sabia? Ai, que legal. Tem uma galera lá no trabalho que também gosta disso, né? Já andei arrastando umas meninas para ministrar comigo nas igrejas por aí. Muito legal, assim, né? E é o que eu estou falando, né? As pessoas que às vezes servem a Deus e gostam da mesma coisa, a gente se atrai, né? A gente quer estar junto, a gente quer fazer as coisas juntos, a gente quer conversar sobre aquilo ali. E as coisas vão acontecendo. E a gente vai aprendendo um com o outro. Né, Pedro? Isso aí. Gostei de saber que de alguma maneira eu contribuí para sua vida. É verdade, depois tu assiste lá, porque às vezes nem tá isso tudo, aí tu vai falar, não, tava desafinado aqui, o pessoal falou errado. É igual em 2019, quando eu comecei a vir nos ensaios, e a Beth mandava eu cantar no ouvido dela para ela. Aí, às vezes, durante o ensaio, ela falava, não, Sara, faz assim, faz dessa forma. E eu fiquei poucos meses ali. E eu já saí com algumas outras... Noção de alguma... um pouco, assim, muito pouco de noção por ter ficado pouco tempo. E aí, quando eu saí, eu falei, muito obrigada, Beth. Com pouco que você me falou, eu já mudei algumas coisas em mim. Ela, que isso, Sara, meses? Mas é engraçado que, às vezes, pouco tempo faz uma diferença, dá um estalo ali. Aí, às vezes, eu tô cantando em casa, lá, louvando. Aí, eu lembro dela falando, não, faz assim. Ai, que legal. E, às vezes, pra gente, é tipo assim, é normal. A gente tá... Talvez você nem tivesse percebido, na nossa né? cabeça é uma coisa normal de se falar, de se fazer, mas para outra pessoa tem um efeito, né? Faz diferença. Um significado. Que legal. Agora, falando de projetos futuros, sonhos, você já comentou um pouquinho aqui, né, sobre os lançamentos que tem por aí, e sonhos especificamente. Você tem algum assim que... Ai, um sonho? Um sonho, bem sonho, assim. Vou falar de verdade. Vai. Me aposentar logo. Eu também. Me aposentar logo do meu trabalho secular. Falta bastante. E ficar mesmo só nessa área musical mesmo, trabalhando para o reino de Deus. Um desejo assim que eu fico, ai, Jesus, quanto tempo que falta? Mas lembra que eu falei que eu tô com 45? Então tá demorando, vai chegar. Porque assim, é a vontade de ter mais tempo para isso. Mais tempo para... Para a estrada mesmo e viver o ministério mesmo, né? Gente, Legal. É muito gostoso quando você vai para algum lugar, que você está chegando lá sabendo que as pessoas estão ali pelo mesmo propósito. As pessoas foram ali porque elas querem adorar a Deus e você, de alguma maneira, está sendo um canal né, de ligação ali para facilitar essa parte da adoração com a música. E quando você vê que as pessoas estão liberando o coração, não é você que faz, é o Espírito Santo, mas aí você vê as pessoas liberando o coração ali, Deus agindo, e você fica, meu Deus, eu estou sendo útil para alguma coisa, Senhor. Sim. Que sentido que aquilo
destino faz pra tua vida. Você fala, Nossa. meu Deus do céu, não vim pro mundo à toa, não. Aí você sente, caraca, eu nasci pra isso. É aqui que eu deveria estar, né? É a lindo satisfação de estar fazendo o que Deus chamou pra fazer. Que maravilha. Né? Não tem felicidade maior pro ser humano e pro servo de Deus que fazer aquilo que ele botou na nossa mão, né? Que ele Exatamente. confiou. Aham. E agora, a gente sempre faz essa indagação aqui para concluir. Eu gostaria que você nos falasse, assim, se você tivesse a oportunidade de deixar uma frase em um outdoor e todas as pessoas do mundo iam ter acesso a essa frase. Só que por um com minuto. detalhe, isso, 1 minuto. Por 1 minuto. As pessoas leriam por 1 minuto? Leriam por 1 minuto essa frase. Todas as pessoas do Do mundo. mundo. Elas teriam a oportunidade de ler aquilo ali e refletir sobre, entendeu? E aí eu queria saber qual frase seria essa que você diria assim para todo mundo ouvir. Deixa eu pensar uma coisa que vem É uma pergunta direta. bem difícil, né? mais direta, tipo assim, que a pessoa lê e não tenha como não saber o que aquilo quer dizer. De repente, deixe de ser bobo e perder tempo e corra para os meus braços. Assinado Jesus. Nossa! Deixa de ser bobo e perder tempo E corra pros meus braços. Que lindo! Bem sincera e ali profundo. É isso aí. Linguagem direta, popular. É Os isso aí. braços do Senhor é o melhor lugar. É o melhor lugar, né? É o melhor lugar. Não tem outro lugar pra gente Foi estar, feito não. para estar nele. Quem né? já experimentou isso sabe que não tem pra onde correr. E quem ainda não experimentou, deixa de ser bobo e corre pros braços. Isso aí. Deusi, a gente está indo pro final. A gente agradece, tá? Muito pela sua Eu que presença. agradeço. Eu sei que você vem de longe. Nossa, eu fiquei muito... Menino, Campo Grande é logo ali. Ah, é? Logo ali, logo Nossa. ali. Só 1h30. Dependendo do dia. E eu sei que a sua agenda é cheia e tudo mais. Se por esse tempinho para estar com a gente, eu não tenho palavras para expressar minha gratidão, tá? A imagina. você. Deus abençoe você e toda a sua Amém. família. A gente Recebo. ama vocês. As portas estão abertas para fazer uma parte 2, de repente, quem sabe? Aí eu peço o Ricardo para trazer o teclado, a gente faz um som olha aqui, só. quem sabe? Foi uma honra mesmo ter você aqui. Foi muito bom. Gente, o tempo passa que a gente nem É rapidinho, Pois é. né? É muito rápido, muito rápido. E... vai terminar? Você conhecer um pouquinho mais assim da sua história foi muito edificante pra gente. Eu já tô refletindo um monte de coisa aqui. Eu particularmente gostei muito. Que bom. E acredito que muitas pessoas vão ser edificadas também aqui através da sua história, através das suas experiências na música, da sua expectativa na música também pode gerar expectativa em outras pessoas também. Às vezes ministérios que estavam adormecidos vão se avivar. Então foi muito, muito bom ter recebido você aqui, ter conversado aqui. esse Ai, eu diálogo. tô muito Foi feliz. E bom. como é que faz para te encontrar nas redes, no teu canal? Como é que Então, faz? muito fácil. Por favor, lembrem desse nome, porque eu tenho acho que uns 29 nomes, né? Porque quando eu falo meu nome a primeira vez, para quem não me conhece, o pessoal me chama de um monte de outro nome. É um Mas- nome incomum, né? É, Deusiane, gente, ó. Deusiane Gonçalves. Se você procurar no YouTube, no canal do YouTube, Deusiane Gonçalves. No Instagram também é Deusiane Gonçalves, mas tem um DG no final. @Deusiane Gonçalves DG no Instagram. E lá no canal do YouTube tá molinho de achar. Vai lá, se inscreve. Se inscreve, Não não fica esquece. de penetra, não. Às Se vezes a pessoa vai lá, inscreve, assiste, dá o like, mas esquece de se inscrever, Isso né, aí, se cara? inscreve e assiste toda hora. Todo lançamento que tiver, vai lá, compartilha. E vambora multiplicar coisa boa, né? É isso aí, com certeza. Então é isso, né? Não, o calma bo- aí. Tá pegando Ah, ali, tá. olha pra Tem cima. um brinde, tem um tá brinde. pegando. Esqueci o quê? de tirar da bolsa. O pessoal da produção na correria, ele procurando. É a demonstração de amor. Pra você lembrar da gente. Olha, um uma carinho. lembrancinha. Eu ainda tenho que terminar um detalhezinho, mas aqui só pra você lembrar da gente. Nos bastidores a gente resolve. Tá vendo? Tá bom. É um pedacinho da nossa gratidão. aí, Pode então, sua confiar. presença. Isso aí. Muito obrigada. Show. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Comenta bastante. Pra poder, né, ser edificado com histórias como essa aqui, tá? E deixa o seu like, já falei, né? Comentar. Comentário. Compartilha com o seu vizinho, sua mãe, seu pai. Todo mundo, todo Amigo, mundo. irmão, cachorro, periquito. Joga no Zap Zap. É isso aí, joga no grupo da família e é isso, né? Vão nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok.
@podeconfiar_. Ah, show. Lembrei. Isso aí, galera. Muito obrigado, valeu? Tamo junto. Tchau, Fiquem na gente. paz. Tchau.